Começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior de São Paulo. E agora nós estamos aqui com um senhor convidado. Hoje é nosso segundo episódio, mas conta pra gente qual que é a ideia do podcast ali. É uma coisa que a gente não falou no último, que eu acho que é legal. Bom, a gente tinha um sonho, a gente começou a ouvir muito podcast, Os Sócios, Primo Rico e alguns outros podcasts que inspiraram a gente. E a gente, nas nossas viagens, atendendo os nossos clientes para São Paulo, a gente ia ouvindo e parece que você está trocando uma ideia com a pessoa ali, isso evoluindo os nossos negócios, abrindo a nossa cabeça, dando outras ideias. Só que era uma realidade um pouco distante da gente aqui no interior. Então a gente resolveu gravar aqui com os empresários daqui, com as coisas que acontecem aqui na nossa terra. E por isso que a gente trouxe mais um convidado hoje. O que é legal, o que a gente via que era legal, que parecia que a troca de ideia acrescentava até para os apresentadores. É uma coisa que no nosso primeiro episódio eu já achei super legal. É uma pessoa que eu já conheci e mesmo assim eu conheci melhor. Só que o que eu sentia é que ela era muito distante fazer um podcast. Porque você imaginava, tem que comprar equipamento, fazer milhares de coisas. Então me parecia muito longe. Só que aí, conversando com um amigo meu, ele falou, cara, mas eu tenho um estúdio de podcast. Eu falei, louco, cara, mas se não tinha agência de publicidade, não era startup? Não, agora é estúdio de podcast. Eu falei, caramba, que legal. E esse cara é o nosso convidado de hoje, Fernando, que é um cara que eu admiro muito, assim, acho muito legal o jeito que ele toca a vida, a leveza dele, assim, acho uma parada muito diferente, assim, bem interessante. E é um cara que muda muito, assim, de negócios, eu não digo nem no sentido de instabilidade, de, tá fazendo de um jeito, agora faz de outro. Não, mas ele vai evoluindo os negócios dele, e a velocidade de mudança dos negócios eu acho super admirável. E era isso que eu queria começar perguntando. Então, começar por um tema específico que eu acho que é massa, que é quando ele abandonou o Rio de Janeiro. Então eu queria saber um pouquinho do Rio, só do que ele fazia antes e como ele decidiu vir para Ribeirão. E aí, se ele quiser começando se apresentando também, acho que é legal. E aí, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Machado. Salva de palmas. Carioca, morando 5 anos, completando 6 anos esse ano aqui em Ribeirão. Não saio daqui nunca mais. Sou apaixonado pelo Rio. Beijo, mãe. Beijo, meus amigos. Pra você ter uma ideia como o Ribeirão é tão bom que a gente tá importando 2 pessoas pra cá agora, né? Carioca, sério? 2 cariocas estão vindo pra cá pra trabalhar na Avocado agora. E eles vão falar como? Pastéis? Pastéis. Não, eles são cariocas do interior, né? Então fala porta, biscoito, cheeseburger. Assim, não dá aquela puxada chata que tem os cariocas. Tem umas puxadas chatas. Eu não gosto, eu me irrito. Bom, Fernandão, conta um pouquinho da história do Fernando aí. Fernando é proprietário da Avocado. Sim, vai lá, Fê, se apresenta. O que você faz hoje? Eu sou um dos fundadores da Avocado, né? A Avocado é uma agência de publicidade. Eu falo que a Avocado é uma caixa de coisas mirabolantes, né? A gente é uma agência 360. A gente é uma agência de publicidade, agência de marketing e uma produtora, né? Então a gente consegue atender o cliente de todas as pontas. O cara que tem uma concepção de um produto, ele traz para cá, a gente vai criar nome, vai criar logo, analisar a brand dele, vai fazer toda a rede social dele. Se ele quiser fazer vídeo institucional, a gente vai fazer. Cara, a gente vai fazer tudo para esse cara. Porque a gente entende que dos clientes que vêm para cá, os clientes eles tinham um grande problema do que, fulano de tal faz minha arte, fulano de tal faz a gestão da minha rede, fulano de tal faz o vídeo. Cara, e aí a pessoa, como é um negócio pequeno ou até uma empresa de grande porte, ela só tem uma pessoa que ela já está fazendo a gestão de um monte de coisa dentro da empresa. Além disso, ela tem que tomar conta de um monte de prestador de serviço do lado de fora. Então esse foi o pulo do gato que a gente fez e além de uma sacada que a gente faz, que as agências de Ribeirão Preto mata a gente. Que é o que? A gente não cobra BV, então todo o processo de agência de publicidade, televisão, outdoor, tudo isso que tem essa comissão que as empresas dão, as empresas de televisão, de outdoor, a gente reverte isso em desconto para o próprio cliente. E a gente não tem contrato de fidelidade com o cliente. Então, você fecha um contrato comigo aqui, pode ser um contrato de R$1.000 a R$30.000. Cara, se você não quiser trabalhar comigo no outro mês, você pode cancelar o serviço e vai embora, vai com Deus. Só explicando pro pessoal que está aí, a gente faz essa ponte para traduzir, porque tem diferentes segmentos que vão ouvir a gente. Então, BV é o comissionamento que as agências recebem do veículo onde elas anunciam. Então, aqui o Fernando está dizendo que ele trabalha com FII e que isso vira desconto do cliente. Perfeito. Olha, tradução simultânea. Gostei. Fernando, fiquei sabendo que você é famoso por mudar de segmento e eu queria que você fizesse uma análise de como que foi isso na sua vida até você chegar nesse período agora, um breve relato de pelas frentes que você passou aí
na sua carreira antes de vir para cá, de estar aqui em Ribeirão com a gente? Então, é muito engraçado que minha área sempre foi de publicidade e comunicação. No Rio de Janeiro eu tinha uma produtora. Eu comecei, fui fazer faculdade de publicidade e meu pai sempre foi contra. Publicidade, você não tem parente, você não tem tio que faz publicidade, não tem ninguém, porque é muito difícil você entrar nesse ramo de publicidade. E eu falei assim, cara, vou meter a cara. E eu fui fazer faculdade de publicidade, fui fazer faculdade numa faculdade muito ruim, até pra você, mas até hoje eu fui visitar minha família no Natal agora, eu fui passar lá, faliu a minha faculdade, né? Então eu falei assim, cara, que muito bosta. Ruim é ótimo. Né? E aí eu falei assim, cara, tem que correr atrás. E eu morava a 40 minutos do centro, né? Então eu tinha que pegar trem, acordava de manhã. O que eu queria alguma coisa boa, tava no centro da cidade. Essa é uma vantagem daqui, né? Aqui tem tudo, que você não tem engarrafamento, não tem nada. Ribeirão Pretano pega 2 minutos de trânsito com obra, tá louco? Como é que pode? Tem uma menina que trabalha comigo, ela mora em Bonfim. Nossa, é longe pra caraca, Bonfim. Cara, Bonfim é uma reta, gente. Cara, não tem engarrafamento. Né? Então, assim, eu sempre fui da área de comunicação, né? Trabalhei como estagiário em empresa de atacado e foi dali que deu o start. Eu falei assim, cara, eu tenho que ter uma agência de publicidade. E aí foi quando eu tomei minha primeira porrada de agência, né? Tipo assim, o cara falou pra mim, cara, você conhece quem do mundo de publicidade? Eu falei, cara, não conheço ninguém. Você já fez estágio em alguma faculdade, em alguma agência, em algum lugar? Eu falei, não. Aí eu falei assim, cara, ele falou, e esse cara foi muito engraçado, Ai, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Caraca. Passou aqui. Sei lá, depois eu vou lembrar o nome dele. E o que ele falou pra mim, ele falou assim, cara, eu tenho uma possibilidade de você trabalhar com licitação. Vamos montar uma agência de publicidade que traga licitação. Eu sou muito bom de licitação. Aí eu falei assim, beleza, vamos tocar o barco. E aí a gente começou. Minha primeira agência de publicidade foi focada 100% em licitação. Então a gente tinha contrato com a Petrobras, Eletrobras. Então a gente começou a trabalhar com essa parte. Então assim, foi um nicho que poucas agências de publicidade no Rio faziam isso. Porque a publicidade no Rio, ela tem ainda esse glamour, né? Eu estou pegando a Coca-Cola, eu vou pegar a Volkswagen, eu vou pegar... E assim, cara, depois que as agências começaram a perceber que, cara, a área de licitação era muito grande. Perfeito. Era um processo que você faz um contrato de 3 anos, você tem 3 anos de salário ali, lindo caindo na tua conta. Diz que se tirar a Petro do Rio, não sei se sobra Rio, né? Do quê? Se tirar a Petrobras do Rio de Janeiro, não sei se E sobra... o que aconteceu comigo, né? A gente tinha 2 contas da Petrobras e uma da Eletrobras. E foi quando aquele mensalão, quando começou a rolar o mensalão, o Lava Jato, o início da Lava Jato num processo bem lá atrás, que nem era nome, era Lava Jato ainda, foram cortados todos os processos de licitação. E minha agência era só licitação. Putz. Eu tinha 55 funcionários, que a E gente aí? só trabalhava com isso. Então foi quando a gente tomou o primeiro porrada, só ficaram 4 pessoas na agência. E eu falei assim, cara, acabou a vida. E a gente focava 100% em licitação, treinamento, viajava o Brasil inteiro, essa coisa toda. E uma amiga minha falou assim, cara, vamos trabalhar, tem uma oportunidade para você trabalhar na Globo. Eu fui lá pra Globo, a gente montou uma produtora dentro da Globo. Foi onde a concepção do canal Off, eu desenvolvi o canal Off, a gente trabalhou para conteúdo adulto. Então a gente virou uma publicidade. Então assim, eu sempre estava no meio de comunicação. Então eu tomava aquela... Eu falo que é o seguinte, quando você toma porrada, quando você está no fundo do poço, é muito fácil você olhar, você se vendo afundando. Cara, beleza, eu tô no fundo do poço, não tem jeito. A Bíblia fala que nada ensina mais do que o deserto. Cara, você tá ali, cara, você tá na merda, literalmente. Cara, você tá olhando pra um lado, você olha pra um lado e fala assim, cara, eu ganhava 12 mil de salário. Cara, agora eu tô ganhando 350, 400 aqui pra tentar fazer uma coisa. Cara, vambora. E eu acho assim, essa semana eu tava pensando em voltar a fazer terapia e eu achei assim, eu acho que essa energia que eu tenho é porque eu não tenho ninguém conectado comigo. Eu acho que é uma coisa meio egoísta que eu tô falando agora, mas assim, porque você não tem quem pensar perto de você pra você tentar tomar outra ação. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. E assim, tudo bem, tem gente que tem poderes. Ontem eu vi um podcast aqui que aconteceu no estúdio aqui, uma mulher que tem 5 filhos e, cara, a empresa dela tá voando. Ela tem, então assim, cara, ela chegou a um ponto que não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz da empresa dela. E hoje ela tá estourando. Então, assim, tem pessoas que usam outros mecanismos. Mas, assim, o meu mecanismo é o seguinte, é ter um momento de ser egoísta naquela situação. É ruim dizer isso, mas eu vejo a situação de sobrevivência minha foi nisso. Cara, peraí, eu não tenho ninguém, eu não sou casado com ninguém. Cara, se dá algum problema, eu tenho a casa dos meus pais. Então, cara, eu vou tentar arriscar.
foi quando eu saí quando eu saio dessa agência e vou pra produtora, eu olho pra um lado, olho pro outro e falo assim, cara, eu não tenho nada perto de mim. Tipo assim, eu não tenho nada a perder. Né? Não tô fazendo uma coisa errada. Mas nessa época você tinha fundos pra se manter assim? Não, cara, pra você ter uma ideia, eu não tinha fundo, não sabia. Eu não tinha educação financeira. Entendi. Então você não tem. Não juntou nada. Cara, montou essa daí, tava faturando, tô bom pagava aqui. lá, sobrava, mas deixava na empresa. Tem uns 3 meses, pra você ter uma ideia, quando a gente teve que fazer a demissão da equipe inteira, que todo mundo era CLT, a gente pagou certinho. A equipe toda saiu. Pra você ter uma ideia, você pode consultar a primeira agência foram 52 funcionários que eu tive. Cacete, imagina o acerto A disso. produtora foram 122 pessoas que trabalhavam comigo. Nossa. E depois desse furacão, você foi pra onde? Aí você remanejou e Eu falou... remanejei, mais um sócio e mais uma menina, a gente montou a produtora, foi onde a gente desenvolveu o canal da Off, a gente fez a Multishow, todos os produtos quase dentro da Multishow de canal demo, a gente criava dentro da Multishow, GNT, Sexy Hot, Formen, a gente fazia todo o processo de produção. E pra economizar, ele nem contratava ator. Eu Trabalhava era dublê ele, já fazia tudo. ele, a tia. De qual chamava canal? todo mundo. E aí chegou um certo ponto que, cara, bateu o meu auge da minha vida, de chegar a ganhar um salário de 35, 36 mil reais por mês. Cara, eu tava bem, eu tô bem pra caramba aqui. E aí eu lembro que a gente tava fazendo a gente tava gravando no Monte Roraima. A gente tava no Monte Roraima filmando o pessoal descendo de Asa Delta, de fly, aquela, tipo uma... que a pessoa bota a roupa e meio que voa, assim. Depois Que tem um negocinho aqui do lado. Isso, flying, alguma coisa. E eu pensei em pular 2 vezes. Eu falei assim, cara... Caraca. Eu pensei em pular sem o paraquedas, sem nada. Eu falei, cara, pular mesmo? minha vida não tem mais sentido, cara. Eu cheguei a um certo ponto... eu comecei... Mas quando você tava no auge? Já tava no auge, já. Porra, aí nesse auge não teve sentido? A tua Que vida começa a loucura, perder um pouco o velho. sentido. Eu falo, é muito engraçado. Eu e o Vitão, a gente teve um cara que veio aqui vender um serviço dele. E o cara falou assim, mas cara, se você tiver aqui 300 mil, 200 mil... O Vitão ficou olhando pra mim. Não, eu falei assim, eu não quero isso. Wingsuit. É isso. Eu não quero isso. Tipo assim, eu já comprei uma Mercedes à vista no débito. Eu já comprei uma 680. Eu queria uma Mercedes, eu comprei uma Mercedes. Eu morava no Jardim Botânico. Então, assim, eu tinha minhas coisas. Nunca gastei dinheiro com mulher, isso é fato. Isso aí eu tenho orgulho de dizer que eu não gastei. Gastei aquela vez só, para nunca mais com a figurante. Pelo amor de Deus. E a assinatura de um contrato que eu não assinei. Eu lembro uma vez, tem uma história minha que tem um restaurante em São Paulo e no Rio chamado Rubaiá. Rubaiá, sei. Eu sou apaixonado Que é por esse a restaurante. Figueira lá que É o você quer ir. Figueira, eu sou apaixonado. Pra você O ter uma Ale quer ir ideia, lá. pra você ter uma ideia, quando eu chegava em São Paulo, o garçom me conhecia que eu ia lá. Falava, seu fulano, você quer o quê? Eu adorava o Rubaiá. E no Rio eu tava sempre no Rubaiá. Eu lembro que fui fechar um contrato, cara, tava tudo fechado, certo pra fechar um contrato, eu chamei minha equipe inteira. Na época eu tinha 30 pessoas. A gente foi pro Rubaiá, eu falei, é comida pra todo mundo. No final da história, paguei a comida e o contrato não foi fechado. Porra! Cara, essa janta aí. bote hein? errado. Pra nunca mais eu fazer isso. Nunca mais. E aí... Só paga depois de assinar, né? Pelo agora, amor de Deus. Agora eu só faço isso. E aí foi a questão, tipo assim, eu comecei a perder sentido de coisas. Cara, o que eu vou fazer? Cara, eu não tinha... Eu venho de uma família muito humilde, graças a Deus. Meu pai me ensinou muito. Mas você fala essa situação e parece que isso ecoa no mundo artístico. Porque eu já ouvi depoimento de várias celebridades aqui de fora que eles falam assim, eu gostaria que todas as pessoas experimentassem a fama e dinheiro para ver que tudo que elas buscaram não tem sentido, porque você vê que o que tinha valor eram as coisas simples, eram os Acho princípios. que foi o Jim Carrey, né, que falou isso que eu tava Foi, contando. então esse tempo. eu tava com ele na cabeça e fiquei com medo de errar. E você fica muito no... Porque assim, quando eu falo que eu não gastava com mulheres, eu fazia o quê? Eu pegava minha família e a gente viajava. Então meu pai, minha mãe, minha irmã... Cara, a gente sempre... Meu cunhado, a gente sempre tava viajando. Festival da música. Vamos pra algum lugar. Cara, era fechar uma van ou pega os carros, vambora e pegava uma casa de frente pra praia. Pai, é só pra... Eu quero que você chegue lá e, cara, ninguém vai gastar dinheiro com nada. Né? Então, assim, eu tinha essa coisa. E era muito gostoso isso. Mas chega uma hora que você fala assim, cara, você vai acordar e leva a câmera e você fala assim, cara... Eu falo com o Vitão aqui, é muito engraçado que o Vitão fala, você não entende disso? Eu falei, não, porque eu tinha alguém que fazia isso pra mim. Você entende isso? Não, não tinha, porque tem alguém que fazia isso pra mim. Sim. Porque quando você entra num processo, quando a gente, na produtora, a gente chega a um certo ponto que você tem uma gestão da própria Globo ali. Sim. A Globo precisa estar analisando contrato, eu tenho um jurídico, eu tenho uma equipe toda por aqui e por trás, te dando um suporte. Justo. O RH, tudo bem, eu tinha 2 de RH que fazia pagamento e assinar contrato. Era fácil, nem sabia o que estava rolando. Sim. Quando você vai para um lugar agora mais assim, mais enxuto, que é uma porrada. Mas aí você tava no topo, dentro da Globo, faturando os tubos,
Aí o psicológico começou a declinar, e aí como é que foi o seu negócio? Como é que foi daí pra frente? Chegou um certo ponto que eu falei assim, cara, não dá. Ou eu largo isso tudo, ou eu vou vender minha parte. Foi quando eu fiz meu processo de venda da produtora. Eu vendi a minha parte, a metade dela foi vendida. A produtora, eu falo o quadro... Qual era o nome? Oi? Era Super Direto. Era Super 10 e Super Direto. A gente tinha as duas produtoras. Porque a Super Direto era para outros contratos aí que eu não queria que caísse na Super 10. Nada ilegal, porque tudo era nota fiscal, tudo certinho. O que acontece aí nessa situação, eu falei assim, cara, a gente representava 70% de produções demo, produções de esporte. Pra você ter uma ideia, eu tinha 2 equipes. Eu tinha uma equipe que estava andando a volta no mundo nos melhores hotéis, que os hotéis convidam, né? Convida uma produtora. Ainda tem um espaço para carregar cabo, microfone, produtor de áudio, para fazer tudo isso. Agora é só 3 pessoas. Vai, né? É verdade. Agora é só 3 pessoas. Vai o cinegrafista, vai o diretor e vai o cara de iluminação para alguma coisa operacional. Hoje é muito pequena as coisas. Né? Esses artistas, quando vai pra Argentina, essa coisa, só vai 4 pessoas ali, leva a gravação e vai embora. E aí eu falei assim, cara, eu vou vender, vou tentar fazer minha venda. Eu cheguei, conversei com a diretoria, falei, cara, não dá. Eu tenho, tudo bem, são 70% de representação aqui dentro, vocês querem comprar? O Fernando tá falando uma coisa que tem acontecido muito, a gente até discutiu esses dias, né, Gabriel? A demanda por valuation. Exato. Porque muitas vezes todo mundo vende carro, vende casa, tem milhares de pessoas fazendo esse serviço e quando ele vai vender uma empresa, ele não consegue. E aí o pessoal saber o valor, né? E o pessoal precisa se apoiar em alguém porque isso compete outras pessoas, outras famílias, um tempo de trabalho. É difícil valorar. Então a gente tá com essa área, com essa demanda, pedindo ajuda para a gente conseguir chegar num valor para que os clientes consigam retomar isso. E aí, eu tenho 2 lados do valuation, né? Um valuation quando se fala de startup, que eu me arrepio igual gato, e o outro que é o valuation que quando uma empresa já está emitindo nota fiscal gigante. Perfeito. Porque é fácil. Eu tenho uma empresa, qual é o contrato que vocês têm? Temos um contrato de 12 meses aqui. Valuation de startup e ninguém explica. Eu puxo para cá e vendo. Aí eu vendi a minha parte da produtora. E aí, só uma curiosidade no final, assim, eu era noivo, eu estava noivo no Rio. E, assim, minha família não sabia 20% do que eu fazia na produção. Porque eu fazia filme adulto, né? Eu tinha uma equipe que fazia filme adulto. Então eu chamei minha família pra assistir esse filme. E minha noiva, ela não sabia, né? Minha noiva não sabia. Então, e aí, o que aconteceu? Deu a merda. Né? Eu perdi o noivado. Minha mãe queria que eu continuasse. Minha mãe que eu queria que continuasse. Mas como assim? A sua noiva ficou puta por causa disso? Falou, louco, você trabalha com isso? Porque a gente vive num país ainda que é muito... Ele é muito... Ele tem uma conservador. imagem muito conservador, né? Todo mundo vê. É a maior visualização de filmes transexuais do mundo, que é no Brasil. Mas, cara, ninguém fala. E é onde mais mata transexuais no mundo. Você não sabia disso? É horrível isso. Bizarro, né? É onde mais procura e onde mais mata. E outra coisa, 60% das pessoas que consomem o pay-per-view são mulheres. É os frustrados. Mentira, isso eu não sabia. Por assinatura, Caramba. Eu achava que mulher nem assinava, pra falar a verdade. Tinha, mas ainda doido. tem... E aí vocês faziam um filme específico pra mulher? Tinha não, tinha pra tudo lá. Peraí, 60% dos assinantes são mulheres? São mulheres. Será que aquele negócio chega na minha fatura, é isso? Tá lá, tem às outro vezes, nome. né? Eles botam, é igual motel, né? Bota oficina, empreendimentos Anhanguera. E aí eu vendi tudo. Tipo assim, cara, eu falei, cara, eu fiquei 6 meses e eu tinha um problema muito mas aí sério. você vendeu, perdeu a noiva... Tava bem pra cacete, né? Minha conta tava cheia, né? Tava bem pra caceta, né? Não ia gastar um dinheiro no casamento, né? Tava bom. E aí, eu acho que chega uma hora que, assim, você começa a ver quem são as pessoas que estão de verdade em você. Eu acho que a vida do empreendedor ou a vida de um cara que... Tipo assim, é muito fácil você ter um CLT. Porque, assim, você tem teus amigos ali todo dia. É o amigo do bar, é a galera que vai se encontrar no final de semana. Agora, o empreendedor tem um dia que ele tá bom, outro dia ele tá na merda, um dia ele não quer falar com ninguém. Essas pessoas que tem que estar perto de você. E foi ali que eu descobri quem era que estava perto de mim. Tem outra frase que fala relativa ao salário, que é o seguinte. É o ópio que você recebe para afogar os seus sonhos. Sim. E é verdade. Salário, sim. Sabe o que me fez despertar todo esse processo de fazer a venda na época? Foi assistindo aquele filme de Pi, lá, como é que é? O Mundo de... Sei. Que é o do barquinho lá, que ele tá no Histórias. barco lá. Sei, Histórias de Pi, que é não, aquele... não é. Tá, pode seguir que eu já vou olhar. E o que acontece? Nesse cenário... As Aventuras de Pi. Exato. Nas Aventuras de Pi tem um momento que é sobre a Ilha Carnívora. A Sim, história da sim, Ilha Carnívora. sim. E eu tava me sentindo muito naquilo. Porque de manhã eu tinha tudo.
Mas à noite eu tava sendo consumido por alguma coisa que, cara, era depressão. Era um início de depressão que eu tive. Perfeito. Né? Então, cara, foi o seguinte. E eu tinha um problema muito sério do seguinte: eu não conseguia sair sozinho. Tipo assim, cara, vamos no cinema? Eu tinha que chamar alguém pra ir no cinema. Eu não conseguia pegar ir sozinho. Né? Nessa terça-feira agora, foi meu aniversário, eu fui no Vila Dionísio. Eu fui sozinho no Vila Dionísio. Né? Fui lá, tomei 3 chopinhos e tal, tomei... Porra, se me chamasse fui. eu ia também, Pô, cara. você tem que beber o xixi da criança ainda. Aí o Vitão. E aí o que acontece? Eu tinha esse problema. Né? Eu não acho problema, porque eu sou assim, então eu também tenho esse problema. Cara, era horrível isso, porque eu queria fazer Eu alguma adoro coisa, gente. eu precisava de alguém. Tá. Cara, Aí mas foi- precisar e necessitar é diferente, eu acho. Eu não tinha um cagaço, eu não conseguia. Eu acho Que que se loucura. você é autossuficiente, conseguir ir sozinho e falar, puta, não, eu decido não ir sozinho porque eu prefiro ir Perfeito. com alguém, é diferente do necessitar mesmo, né? Que Foi é quando eu isso. fui, quando teve o término do relacionamento, do noivado, a menina saiu de casa e eu fiquei sozinho no apartamento. E aí você vendeu, Porra. perdeu a esposa, e aí, qual que foi o novo rumo? O novo rumo fui morar no Peru. Na verdade, eu fui como... Rolê aleatório. Eu mano. fui, ó, eu era... Vou experimentar ceviche lá. eu fui pra ficar um mês. Aí Com milho, né, vou Gabi? ficar com mais Com milho, 2 choco. meses. Mais 3 meses, 4 meses, 5 meses. Cara, no 6º mês eu falei, cara, se eu ficar aqui eu vou gastar muito mais dinheiro. O que eu vou fazer? Conheci um brasileiro lá que tinha uma agência de turismo, virei guia turístico. Fiquei 6 meses sendo Mas guia era em Machu turístico. Picchu? Não, Fui em Machu Picchu. Fui pra Machu Picchu. Eu que conheci ele massa, em Lima. velho. O dia e que eu eles fui pra instalarem a Machu- escada rolante, eu vou pra lá, cara. Não, é hoje de é boa, fácil. É fácil de boa. chegar. Tá super É de boa. E é lindo, hein? Pô, Puta, Ó. que lugar pra Era legal. Machu Picchu eu fiz 65 vezes Machu Picchu. Caraca, Sendo Fê. guia, eu tô indo ali, Porra. cara. Entrava de graça já. Não, eu já conhecia tudo. É a terceira pessoa que eu ouço falando que ficou encantado pelo Peru. Não, é Não, fantástico. o Peru é foda. É lindo. Não, o custo-benefício do Peru eu acho totalmente diferenciado da América do Sul. Assim, eu acho o melhor lugar pra se viajar. Bem melhor que Chile, por Viajar, exemplo. comer é fantástico. É. Não, e Machu Picchu é inexplicável, né? Você olha uma montanha gigantesca, como os caras subiram umas pedras enormes pra cima de uma montanha, sabe? E aí você descobre que Machu Picchu, na verdade, é a pedra da frente, não é a pedra de trás. Aonde a gente fica é o Anapichu. Né, onde tá a cidade toda ali, é o nossa, Anapichu o nome. não sabia, Machu não. Picchu é aquele morro maior que você vira ao seu lado assim, e você parece que vê um rosto de uma pessoa, né? Depois Sei, você pega sei, você sei, vira sei, assim, sei. o nariz, a boca. Ali é Machu Picchu, né? Que as Que pessoas você tem sobem. que, você tem que pagar ou ir a Você vai pé. a pé. Bota o nome Tô no enganando uns lá. desavisados É, aí nas isso. agências de turismo. Fui uma Vendendo Machu Picchu e indo pra Mas se Wana vende, Picchu. mas se vende, é assim, é normal. Não, todo né? mundo chama de Machu Picchu, na O verdade. Caminho né? Sagrado eu Apesar- fiz 5 vezes o Caminho Sagrado, que é pesado o Caminho Sagrado. Aí, cara, o lago... Titicaca? Titicaca. Ali é fantástico. Tudo Quanto aquela tempo parte. você ficou lá? Fiquei 1 ano. 1 ano, e aí? Foi quando eu conheci uma menina lá. O pai dela era dono daquele Falabella. Já ouviu falar do Falabella? Não. Falabella é como se fosse uma Fala C&A. delas. sim, na Argentina, enorme. Eu não conheço. Argentina, sim. Argentina, Chile, tem na América Latina inteira, só não tem no Brasil que ele odeia brasileiro. Hoje ele odeia mais ainda, porque ele me conheceu. Não foi por isso não. Eu acho que sim. Ó, Porque o que aconteceu? Nessa situação, eu conheci essa menina, o pai dela era dono da parada. O pai dela, a família é muito rica, rica pra caceta. E ela mora lá no Peru. E ele tinha um problema de contar fluxo. Quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram na do local. loja. Na loja. Que massa. Ele sabia. E eu comecei a estudar aquilo. Tinha uma tecnologia israelense, tinha alguma coisa aqui. E eu falei assim, cara, como é que eu vou trazer? Eu falei assim, cara, é fantástico isso. por acaso é a mesma dos tapetes de corrida? Não. Que o cara vai com o chip no tênis? Não. Tá. Aí, Não. o que acontece? Eu falei assim, cara, eu tenho que voltar pro Brasil. Pra tentar desenvolver isso lá no Brasil, porque aqui não vai dar certo. Que legal, cara. Aí foi aí que eu escutei a primeira vez na minha vida sobre um nome chamado startup. Ó, startup. Isso em... Nossa, isso tem mais de 9 anos atrás. E aí eu tô 6 aqui, 6, não, foi 8 anos atrás. Tá. E aí, cara, eu voltei, não, isso foi 9, eu tava lá ainda. Ou quando eu voltei pro Rio, comecei a estudar sobre startup. O Mark E aí Zuckerberg. você resolveu voltar pro Rio com essa ideia. Você Já falou, eu vou vim voltar pro Rio. pra cá. Mas não, aí você terminou com a menina lá. ela veio comigo. Ah. Ela ficou 4 meses aqui, mas não deu muito certo. Ela voltou pra lá. Eu tinha, pra você ter uma ideia, o apartamento que eu tava morando no Jardim Botânico, eu já tinha pago ele. Eu paguei 6 anos antecipado o aluguel dele. Então eu tinha um apartamento pra mim. Caralho. O apartamento ficou fechado lá. Eu alugava o apartamento por causa da temporada. Eu tinha até fechado com a menina lá sobre isso, a dona do imóvel.
Então, quando eu vim pra cá, eu já tinha... Eu não vou precisar Pra cá pagar que você aluguel. fala é Rio. Você tava no Jardim Rio, Botânico, foi desenvolver isso. a tecnologia aí. Vou montar aqui. Então, foi quando eu comecei a estudar, vou pra lá, vou pra cá, tal. Eu falei, cara, tentei desenvolver, a gente criou um MVPzinho dele de alguma coisa. Eu falei, cara, agora eu tenho que submeter isso em algum lugar. MVP, gente, é um teste, tá? Isso. É um mock-upzinho. Mínimo produto viável. É um produto que funcione mais barato possível. Assim, Isso, errar pequeno. Vamos testar. Entre aspas, né? Errar pequeno foi um errar grande, meu. Mas tudo bem. E foi quando falaram, ó, vamos tentar submeter essa parada numa aceleradora, Fernando. Eu apresentava em alguns lugares, cara, fui lá na Gávea, no pessoal lá, pra tentar fazer investimento. O pessoal, primeiro você vai ter que passar numa aceleradora. Eu tinha perdido o primeiro batch da Player lá, que era uma agência, uma aceleradora que tinha no Rio. E aí, cara, eu falei, cara, vou submeter esse projeto pra vir pra Ribeirão, submeter o projeto em aceleradora. Aí eu fui lá e entrei em um monte de aceleradora. Pá, eu tinha um amigo meu que falava, cara, porra, a USP é legal, tá tendo uma aceleradora em Ribeirão Preto, tá começando agora. Saiu até reportagem na Folha, aquela coisa toda. Aí eu passei em 4 aceleradoras. Qual que foi aqui que você passou? Passei, Qual foi aqui que você foi passou? a Sevna, né, a aceleradora que era aqui em Ribeirão Preto, e passei na Aceleratec em São Paulo. Que ainda é aqui a Sevna, né? A Sevna faliu, né? Não sabia. Faliu. E fechou aquele lugar que era o Supera Park? Não, o Supera tá lá ainda, firme e forte. A Sevna, que era... A Sevna ficava ali dentro, né? Aonde é? Do lado da USP, no Supera Park chama. Ele tá ligado à medicina, na verdade, né? A faculdade de medicina. É fantástico. Eles que fizeram os maiores testes. Eles tinham uma máquina de teste do Covid lá, a galera... Fiquei sabendo. Cara, o Supera Park é fantástico, aquele espaço lá. Então, o que acontece? Eu vim pra Ribeirão Preto. Eu vim pra fazer entrevista. Não conhecia a cidade, não tinha ouvido falar, não tinha nada, você caiu pra cá. Eu pensava que o interior de São Paulo acabava em Campinas, amigo. Era ali do lado, ali, ó. Aí, o Vitão Cuidado com a água de lá, hein? Aí, o que acontece? Vim fazer entrevista, peguei um avião no Rio, fiz a entrevista aqui e passei na entrevista. Aí os caras chegaram e falaram, ó, a aceleração vai ter que ser presencial. E aí, nessa época, eu tinha mais uma menina e 2 desenvolvedores do Rio. Perfeito. Aqui. Comigo, na reunião. Aí eu falei assim, cara, eu vou. Tipo assim, eu não pensei 2 vezes. Foi muito estranho isso, que assim, quando eu tomo minhas decisões, eu sou muito impulsivo na decisão minha. Mas essa, acho que eu não parei pra pensar na merda que eu ia fazer, né? Tipo assim, cara, vou. A menina olhou pro meu lado, a equipe olhou pro meu lado, que tava, cara, você vai? Eu falei, vou. Os caras, dia 5 de fevereiro, eu preciso de vocês aqui. Beleza, 5 de fevereiro eu botei Cara, dia 6 eu saí com um carro, eu tinha 2 carros, né? Eu tinha um Honda Civic, e aí eu falei, cara, meti uma televisão no Honda Civic, e pra completar eu trouxe um gato do Peru. Né? Eu demorei 4 meses pra trazer um gato do Peru, que era o Pisco. Eu trouxe o Pisco pra mim. Então eu vim pra Ribeirão Preto num carro, cheio de roupa, uma televisão de LCD e um gato dentro do carro. Show, incrível, tudo que você precisava. Eu queria, Cheguei em Ribeirão Preto, fiquei num flat em Ribeirão Preto, cara, tocando o projeto de aceleração. E a equipe topou vir também? Não, eles ficavam, e no final da história a gente saiu, todos eles saíram, e aí eu encontrei um sócio aqui em Ribeirão. Perfeito. E aí, cara, pra mim foi uma experiência gigante de tentar, de descobrir, assim, o que é uma aceleração de verdade, né? E, assim, era uma coisa que eu não sabia fazer, cara. Tipo assim, eu tinha uma startup que o cara tinha que desenvolver, e, assim, eu não sabia vender também muito bem. Foi aí que eu aprendi a vender, né? A tentar conhecer o cliente, saber qual é aquele ponto, qual é o momento de seduzir o cara. Igual você falando, cara, eu não vou mentir pro cara, mas eu vou dar uma floreada. Tipo assim, isso aqui saiu disso aqui, isso aqui fez isso. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou ficar na venda, vou ficar aqui na aceleradora, na startup aqui. E logo no começo já gerou interesse, conseguiu fazer venda? Pra você ter uma ideia, a gente recebeu o aporte de 2 investidores aqui em Ribeirão Preto. A gente conseguiu... Aí que eu sou chato nisso. Eu peguei um computador, peguei uma revista de franquia e comecei a ligar para todas as franquias. Era página por página. Oi, tudo bom? Tem isso aqui que conta fluxo? Cara, eu comecei a levar isso pra frente. Até chegar um certo ponto... Sendo daqui ou não? Todas as franquias que você achou? Brasil inteiro. Eu viajei o Brasil praticamente inteiro. Pegou lá na ABF? Cara, quantas vezes eu dormi dentro da rodoviária Novo Rio? Dormia na rodoviária Novo Rio e depois eu peguei o macete de dormir em vão de hotel, de salão de hotel. Encostava no sofazinho, dormia no sofazinho para não gastar dinheiro. Aquela coisa toda. Pô. E aí chegar um certo ponto que, tipo não assim... vem de graça, né? Não, nada. Aí, cara, começou a ter que botar dinheiro, até chegar um certo ponto que o dinheiro acabou de todos os lados. Aí, cara, foi um certo... E não estava realizando?
Tava Você indo. pegou o investimento, fez o caixa, começou a visitar e não estava conseguindo colocar no mercado. Coloquei. Cheguei a colocar. O problema é que a Mas ferramenta... não monetizou. A ferramenta ela não funcionava. Ela não tinha uma precisão de cálculo. Ela não tinha uma precisão de números. Ia faltar muito tempo para estudar naquilo ali. Ia faltar muito. E Então, na verdade, foi quase um período de validação. Foi um período de validação, mas Caro. assim... Teu dinheiro tá acabando, começa a acabar o dinheiro aqui, você já começa... Ficou com fome, pirâmide de Maslow, você não consegue ter outro atributo. Você já começa a botar dinheiro, tira dinheiro daqui, pega dinheiro e... Cara, vai botando dinheiro em tudo. Junta essa história com uma percepção que foi como eu conheci o Fernando, na verdade, né? Eu tenho restaurantes e aí na época a gente queria solucionar um problema que eu tinha um fluxo muito grande no restaurante, 6, 7 mil pessoas dependendo do mês, e eu queria de alguma maneira me aproveitar daquele fluxo e conseguir contatar o cliente. Pô, ele já tá ali, eu quero mandar uma propaganda direto para ele. E aí, na época, a gente tinha uns estagiários que eram da USP, e aí eles falaram, cara, tem uma empresa ali no Supera Park que faz mais ou menos isso. Eu falei, pô, vou lá conhecer, né? Aí eu fui conhecer o Fernando e falei, cara, não, na verdade a gente mede fluxo e tal, vê a quantidade que passa, e eu falei, mas não era exatamente o que eu precisava. Eu queria o lead do cliente para eu falar com ele depois. Cara, beleza, deu 3 semanas, sei lá, o Fernando veio com a solução. Cara, não, ó, tá aqui. Você colocar esse negócio aqui, você vai ter o fluxo dele. Como que foi isso, Fê? Você viu a necessidade ali? E aí que foi E engraçado. mais do que isso, se você puder depois falar dos números, aportou o tempo que você ficou e por quanto você vendia o produto, só pra gente dar dimensão pro pessoal. A gente vendia o produto por R$350 o produto. O de contador de fluxo. O de contador de fluxo, de R$350. Então a gente levava a apresentação, fazia, era legal, a ferramenta ia funcionar. Tá. O grande problema é que é o seguinte, 6 meses aconteceu o seguinte, a Apple lançou o randomizador de Mac. O que acontece? Um celular sozinho nesse espaço, ele emitia 500 Macs. Então esse contador ia contar como tivesse 500 celulares aqui. Ia ser muito... Então tinha que estudar muito a ferramenta. Então tinha que entrar dinheiro nesse caixa. O Gabi, eu acho que falando isso, eu acho que você foi o primeiro cara que me desafiou nesse processo de ter ação de inovação. Pode Porque sim. é verdade, eu não tô querendo puxar saco, porque é o seguinte, foi quando você mandou essa necessidade pra mim, eu preciso entender quem é essa galera. Perfeito. Eu conversei com a equipe técnica minha, né, meu sócio. Só fazendo o link com a etapa que o Caio, do nosso primeiro podcast, fez aqui, que ele pegou o lixo da Santa Emília, que eram os leads não trabalhados, qualificou eles e depois conseguiu fazer uma ação que rendeu 2,5 milhões. Que é praticamente poderia ser um o cliente que ele ia perder, né? Isso que você tá linkando, mas... Foi o que a gente... Aí que eu falei assim, cara, eu preciso... Aí a equipe técnica falou, não tem como fazer isso. Não dá pra fazer isso. A ferramenta não faz isso. Mas futuramente a gente vai poder casar e saber quando ele tá no local, tal. Eu falei, cara, não dá. Aí eu comecei a fazer o quê? Ser garçom. Fui ser garçom. Trabalhei no Ed Barrel ali, trabalhei um monte de bar, formatura. Final de semana eu tava trabalhando em formatura, gravatinha. Tal. Porra, eu tinha 2 MBA, vamos pra cima. cara. Foda-se, 2 MBA, uma faculdade. Olha lá. Cara, a empresária é só luxo, olha lá, ó. Publicidade agora, 2 publicidades, uma gestão empresarial e marketing na FGV. Então, assim, cara, curso de especialização eu tinha balde. Cara, de terninho, gravatinha, trabalhando, servindo. Eu lembro, cara, eu acho que foi a porrada maior da minha vida foi quando eu tava no... Eu fui chamado pra ser garçom no João Rock. E eu tava saindo com uma menina, que essa menina era baladadinha num condomínio aí e tal. Eu tava saindo com essa menina, encontrava com ela no... E eu não falei pra ela o que eu fazia. E foi dali em diante que eu falei, cara, eu não posso ter vergonha de nada, cara. Porque é o seguinte, eu tô ganhando dinheiro honesto. Então é o seguinte, a pessoa tem que estar junto comigo porque, cara, ela tem que gostar de mim de verdade. Foi quando eu entrei... Eu lembro, cara, foi uma porrada muito grande. Foi quando eu entrei eu subi no João Rock e o pessoal pediu cerveja, eu tava de garçom. Quando eu subi... Eu encontrei com ela, ela me viu de gravata. Ela falou assim, cara, você é garçom? Cara, eu falei assim, cara, eu tô fazendo minhas pontas porque, cara, a empresa não tá dando muito certo. Ela, tá, legal. Puf, nunca mais falou comigo. Mentira. Mas você tentou Bem-vindo ao mercado. Não, mandei um WhatsApp pra ela, pra conversar com ela, aquela coisa toda, mas eu acho que aquilo foi eu precisava daquilo. Na verdade foi melhor, né? Porque se a pessoa te julga só por causa disso, assim... fui julgado. É merda. Né? Pra você ter uma ideia, cara, quando eu comecei a namorar com o Lê, cara, você sabe o que ele é. Cara, pra você ter uma ideia, ele comprou uma calça pra mim pra ser garçom, cara. Então, assim, pra mim, eu tenho orgulho gigante dela. Mas tem situações que ensinam a gente pro resto da vida. A gente é acostumado a ser servido. O dia que você serve, você começa a dar valor no trato com as pessoas. Sim. Eu trabalhei num hotel Torremolinos, na praia da Enseada, em Tamambuca. Eu não tinha dinheiro para passar as férias, fui para lá, arrumei um bico lá e eu fazia recreação. E até que um cara pegou...
Ele perguntou pra mim, eu tava dando uma aula de hidro, ele perguntou assim pra mim, cara, que tênis legal. Quanto você pagou nesse tênis? Eu falei, paguei tanto. Ele falou, cala sua boca. Nunca que você ia ter dinheiro pra comprar um tênis desse. Sério, né? E eu vi algumas coisas que, às vezes, a pessoa não fala nada, mas o jeito que ela te olha Sim. é um desprezo. Não, total. E isso mudou a minha vida. E eu quero tentar ensinar isso para os meus filhos, mas eu acho que talvez eles precisam passar. Tem que passar. Pra Não tem poder como entender. você ensinar. É vivência. Pode chegar um ponto que, tipo assim, eu não tinha comida. Graças a Deus não faltou comida pra mim, mas eu comi quase um mês arroz usando a panela elétrica e com fritando frango. Entende? Tipo assim, acreditando naquilo ali, aquele mundo. Nessa época da startup. Cara, Resiliência. vai ser isso aqui, vai. Aí o que eu fiz? Esse puto me chega e fala, eu preciso contar fluxo. O que eu fiz? Cara, eu comecei a procurar na internet Wi-Fi que poderia entregar e fazer disparo de lead. A gente testou muita coisa. Nossa senhora, era tanta tranquilharia que eu levava pra ele que eu comecei a fazer o quê? Cara, aí eu cheguei pra equipe e falei, ó, vamos fazer o seguinte, já que essa ferramenta não está funcionando, vamos botar essa plataforma nos clientes, vamos vender isso pros clientes, e quando a plataforma da gente virar, a gente junta as duas plataformas. Perfeito. Boa, E aí? boa. Que vai ter uma integração. Essa galera tava negociando de integração. Aí a primeira deu merda de Wi-Fi. Aí fui lá e troquei para outra empresa. Nessa empresa, quando eu fiz a troca, para você ter uma ideia, em Ribeirão Preto já tinha 18 bares já com Wi-Fi. Eu já tava começando a vender o Wi-Fi para outros lugares. A parada começou a gerar um dinheiro ali. E aí, quando começou a entrar dinheiro em caixa, o pessoal perguntou, putz, tá vindo da onde? Eu falei, tá vindo desse Wi-Fi. Aí, na época, a turma lá chegou e falou assim, cara, a gente não é aqui representante, aqui a gente é uma startup. Eu falei, gente, mas aqui a gente tem que entregar uma Tem informação dinheiro, pro cara. né, no final das contas. de qualquer Cara, jeito. ninguém tem. O que eu tô vendendo aqui não tem... Ah, não quero isso, tal. Pra você ter uma ideia, eu fui expulso da minha startup. E aí eu falei assim, cara, você gastou X valor. Cara, eu não tinha esse dinheiro. Eu fui lá, peguei dinheiro emprestado com a minha namorada, paguei aquele valor e eu falei, a partir de agora eu tô saindo da empresa. E eu saí quando eu saí da startup. Saí da startup e comecei com Wi-Fi. Nesse processo do Wi-Fi, eu não sabia como é que estava a O situação. que você vendia? Wi-Fi, como assim? Era um Wi-Fi, a gente chama, pra você ter uma ideia, até hoje eu vendo essa plataforma. É um Wi-Fi social. É bem legal. Né? Esse Wi-Fi é o quê? Eu coloco no local, no espaço, a pessoa entra, eu pego essas informações dele e eu crio um CRM. Ele manda de parabéns, feliz aniversário, ele tem integração com a plataforma Então de CRM. ele é quase que uma captação daqueles leads que estão ali Isso. pelo Wi-Fi. Ele Então gera ele vai lead conseguir. naquela região. Exato. Show. Tipo, o E cara é- pode acessar o Wi-Fi, recebe o Wi-Fi de graça, mas em troca ele deixa o lead dele. Tá. Aeroporto é muito comum isso, hotel. Entendi. E aí, pra você ter uma ideia, o que ela fez? Pra você ter uma ideia, em novembro agora a gente pegou a certificação oficial do Facebook, do Meta, para usar o WhatsApp. Então a ferramenta agora está fazendo disparo via WhatsApp. Que legal. Então, Não, vocês fecharam o bairro da Vila Madalena com a Ambev. calma, aqui, te contar sensacional. essa ainda. Aí que vem a merda. E aí o que acontece? Depois disso, quando o Wi-Fi estourou, eu comecei a trabalhar e cara, eu fui o Brasil inteiro. Pra você ter uma ideia, até hoje a gente representa 27% dos supermercados do Brasil em Wi-Fi. Que legal. Porque eu comecei a vender Wi-Fi pra todo mundo, cara. Foda-se, vamos vender Wi-Fi nisso. 2019 a gente fechou um contrato que foi um contrato inédito, que são dois concorrentes, fecharam o contrato com uma empresa só que era eu, porque a gente já estava enquadrado no LGPD. Mas antes disso, esse cara que estava vendendo esses Wi-Fi, ele não estava sem dinheiro, a empresa estava indo pro buraco. Porque o processamento estava muito grande, os servidores não tinham dinheiro para fazer, cara, e eu era o único representante deles. E eu nem sabia disso, que eu era o único representante. Ele me chamou, Fernando, vem pra cá, cara, que eu vou fechar a empresa. Eu falei, como é que você vai fechar a empresa? Eu vou fechar a empresa, não tem dinheiro. Aí eu falei, cara, calma aí que a gente vai resolver isso, tô indo pra aí. Aí fui pra lá, a gente começou a conversar e tal. Ele falou, quanto é que você tá precisando? Fernando, cara, tô precisando de 12 mil. Eu falei, cara, 12 mil? Aí eu falei assim, o que mais que a gente precisa? Ah, Fernando, a gente precisa de mais dinheiro. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Aí eu entrei em contato com o meu sócio do Rio, que é o do Wi-Fi, é o meu sócio lá do Rio. Cara, a gente juntou uma coisa que tinha lá, a gente tinha um material gráfico parado, a gente começou a vender, a gente foi lá e comprou 60% da empresa dele. Uhum. E aí a gente foi lá e eu fiz o quê? Eu reestruturei algumas ações, dentro como eu tinha ação agora da empresa. Então o seu vamos fazer fornecedor isso. você entrou de sócio do cara. Entrei, eu comprei a sociedade dele. E aí a produtora lá do Rio, que se chamava Super 10, se torna de Wi-Fi social nas empresas aqui. E aí foi que você explodiu, começou a ir para todo lugar. Foi, Brasil inteiro a gente estava fazendo. A gente chegou a fazer o sistema de instalação remota. E aí chegou na Vila Madalena. Quando eu fechei 2 contratos inéditos, que foi a Ambev e o Grupo Petrópolis. Eu fechei com os 2 grupos. Então a Vila Madalena inteira tinha nosso Wi-Fi. Garçom, arroz com frango, Ambev e... Qual que é o outro? Petrópolis. Cervejaria Petrópolis. Olha como que é a vida do empreendedor e a resiliência, Não, a importância.
E assim, A você tá importância. indo, foda-se o que tá acontecendo, Não, cara. no Não meio tem disso teve a pico pandemia sem ainda deserto. dele, Não, né? aí o que aconteceu? Aí que vem o deserto, né? Aí vem a pandemia. Tudo Outro, preparado. aí desce de novo, não, ladeira. a porrada foi pior dessa. Porque é o seguinte... Só tinha restaurante no final das Eu só- contas, só né? Era tinha- muito não, Mas bar só e conta esse case restaurante. da Vila Madalena. O que você vendeu pra eles e como é que foi lá? Foi fazendo o quê? Aconteceu o seguinte, eu peguei um cliente e falei, cara, eu vou botar um Wi-Fi aqui. Tá. Vou botar de graça. Lá na Vila Lá Madalena. na Vila Madalena. A gente botou lá no Barra do Alto, lá. Colocamos o Wi-Fizinho lá, tudo certinho. E eu comecei a fazer a campanha toda pros caras. Ah, tem o quê? Saiu bolinho novo aí? Bolinho e tal. Botava lá. Pegava as informações do Instagram do cara e colocava. Começava a fazer impulsionamento do cara. E eu não precisava fazer isso. Mas assim, eu gostava daquele lugar ali. Sempre quando eu tava na Vila Madalena, eu tava naquele bar. Quem não gosta? E o cara não me pagou. Eu falei, cara, eu não quero que você pague, eu quero que você veja a ferramenta. Comecei a botar SMS, aniversário do cara, o cara recebia SMS. Ah, recebi SMS de vocês, tô indo aí, tal. Na cagada, o diretor de marketing da Ambev, da América Latina, tava lá. E nesse dia, e nessa semana, a gente fez uma coisa que um amigo meu falou assim, Fernando, vamos botar pra traduzir a ferramenta pra espanhol? Eu falei, cara, o cara gastar dinheiro à toa fazendo isso. Cara, vamos fazer isso. Porque de vez em quando eu dou uma negação também. A gente foi lá e lançou. No dia que ele chegou, foi o dia que a gente atualizou o servidor e botou espanhol. Quando o cara acessou o Wi-Fi, a ferramenta traduziu pro celular dele em espanhol. Caraca, e o cara era espanhol. O cara era diretor. espanhol da Porra, Latam. Era a velho. área Latam. Foi onde o cara falou assim, cara, o cara apertou o botão lá, mandou uma mensagem, quero conversar, beleza. Me chamaram, eu saí daqui e fui pra Pinheiros, pra conversar com o cara em Pinheiros. Que Quando massa, eu chego no velho. cara, o cara falou assim, beleza, é o seguinte, ele chegou da mesa, ó, antes de me apresentar alguma coisa, você tem condições pra assumir 1.400 pontos amanhã? Aí eu falei assim, amanhã não, massa, porque amanhã eu vou ter que sair, que eu vou comemorar aniversário de namoro com a minha namorada. Que foi Mas é o seguinte, que é meu aporte Meu financeiro? aporte financeiro, meu investidor a anjo. Mas assim, na sexta-feira eu posso fazer isso com você, mas não te garanto que eu não tenho equipamento pra isso. Ele falou, não importa, eu quero a licença, eu não quero equipamento. Aí porque ele o falou- equipamento ele daria um jeito. Mais é ou isso? menos, entre aspas, porque a Perfeito. gente pegou a metade dos equipamentos. Cara, a Vila Madalena inteira, em 3 meses, ela tinha Wi-Fi de ponta a ponta. Então a gente sabia todos, a Ambev sabia tudo. Cara, você tem uma ideia, a Nielsen ficou muito puta com a gente. Por quê? Cara, eles faziam pesquisa de satisfação com a Nielsen, que é caro pra cacete uma pesquisa. Sim. Você Perfeito. entra na minha plataforma, você aperta o botão qual pesquisa você quer fazer, na hora a galera recebe a pesquisa. Perfeito. Entende? A validação daquela cerveja que hoje utiliza aquela Becker Becker. foi feita pela gente na pesquisa lá na Madalena. Caraca, que massa. De eu não utilização do sabia, não. servidor. Então, assim, cara, a parada começou a ter um movimento muito legal. Você acredita que uma situação dessa pode acontecer por acaso? Eu acho assim, eu falo que é o seguinte, a gente até conversa muito aqui. Você tem que estar muito disposto para novidade, para você, e você tem que estar na hora certa e no momento certo. Mas preparado também, né? Com certeza. Por incrível que não, Gabi. Sério? Eu tô chegando a essa conclusão cada vez mais que é o seguinte, eu acho que... Eu tô lendo um livro que é muito interessante, que chama Cisne Negro. Cisne Negro. Ele tá dentro da minha Cinta mochila. Leve. Isso. Cara, eu sou fã. Eu comprei os Ele é 3 foda. livros dele. E, cara, ele fala uma coisa que é verdade, é o seguinte, existem algumas coisas que acontecem que, cara, não tem como você prever. Tipo assim, eu tava morando no Rio, cara. Tipo assim, eu não conhecia Ribeirão Preto. Então, assim, são ações que vão acontecer no teu dia a dia. Por quê? Aí que eu falo. Eu e o Vitão, a gente fala muito isso. Cara, você tem que botar a tua bunda à mostra. Se tu não botar a tua bunda à mostra, é literal, Vitão. Mas se você não botar a tua bunda à mostra, cara, ninguém vai te ver. Ou você não vai fazer um trabalho. Sim. A gente discute muito sobre a espiritualidade disso, né? E nunca foi sorte, sempre foi Deus. E tem uma definição grande de sorte que é o encontro de talento com oportunidade. Isso. Mas hora menos hora ela vai bater na sua porta. A diferença é você agarrar. Então, até tem uma parábola que fala que se Deus alimenta as aves do céu, quem dirá nós? Só que ele não joga a fruta no ninho do passarinho. Ah, não. Você tem que ir lá buscar, que foi o que você fez. Na hora que chegou o momento de virada, aí veio a bênção no seguinte sentido. Eu não dou conta agora, mas eu vou pra cima, eu vou pra dentro e vou virar esse jogo. É aquela coisa, a gente fala aqui, cara, eu não vou dizer não pra você. Me dá aí uma semana pra gente ver o que eu consigo entregar Show. pra você. Foi pra dentro. E aí? A gente, cara, e aí foi uma coisa legal. Começa a pensar em casamento, né? Já começa já. Mas aí explodiu, fechou o contrato, aí estourou. Já começamos a tocar. Esse foi o seu ponto de virada, você Não, acredita? eu falo pra você que, tipo assim, eu tô acho que no meu último ponto de virada. Eu acho que Deus falou assim, cara, você já queimou todos os cartuchos. Avocado pra mim foi, eu acredito que vai ser o ponto de virada.
Porque o que acontece foi o seguinte, eu tava numa alegria ali, que eu acho que foi um momento de construção que foi do zero, ver algo do zero. Quando eu tava no Rio, na área da produção, eu já peguei uma coisa, já peguei a maior empresa de televisão da América Latina, entende? Que exporta filme pro Brasil inteiro. Entende? Quando você fala, pro mundo inteiro. Quando você pega teu crachá, cara, o teu crachá é o passaporte de tudo. Você come, tem restaurante que você não paga. Então, assim, aí você vai pra um lugar que você cria uma parada, que você pega um produto que tava quase falindo e toca o barco, cara, é uma alegria do cacete. Não, incrível. Você começa a pensar em casamento. Vamos casar. 2020, não, 19. Esse era 19, Aniversário meu, fechei o Tatu Bola ali. Metade do Tatu Bola foi meu aniversário, cara. E pau no gato. E o que acontece? Ai, samba. Nessa brincadeira, eu descobri um cara que ele fazia todas as feiras, organizava todas as feiras de agronegócio. E o cara falou assim, cara, eu quero botar Wi-Fi. Eu falei, esquece, cara, é caro pra caceta. Não vai valer a pena. Tem um cara bom pra te apresentar aí. Um abraço, Fabinho Moleiro. Aí, Fabinho Moleiro, temos novidades aqui na Avocado, aqui pra se for o caso. E aí, o que acontece? Esse cara chegou pra mim e falou assim, cara, eu preciso colocar alguma coisa na feira pra comunicar. Lead, fazer alguma coisa, eu quero gerar lead, tal. Eu falei, cara, esquece, Wi-Fi não vai dar. O Wi-Fi é muito caro, as antenas são caras, cara, vai ser dado, cara, tem lugar que é muito longe, você não consegue colocar. Ele, cara, em um mês eu quero que você me traz uma resposta. Eu tô disposto a pagar o que você quer. Porque eu tô fechado com todas as empresas aqui dentro. Sim. Cara, aí o que eu fiz? Cara, corre pra lá, corre pra cá. Cara, o que eu vou fazer? Cara, descobri um cara em Pontal que ele tinha uma empresa que fazia disparo de SMS. Uhum. Uma caixa preta, que ela bota umas antenas. É uma coisa meio ilegal, porque ele tem um bloqueador de celular que ele faz o quê? Ele bloqueia o celular e emula uma herb de antena. E o que ele faz? Todo mundo que tá passando ali na área, você programa uma mensagem de SMS, ele manda mensagem pra você. Caraca, ele manda que mensagem. Loucura, mas como ele sabe que tá ali? É uma caixinha que panfleta digitalmente. É isso. Porque o que acontece? O teu telefone, ele é um receptor, né? Isso. Então, quando eu não tenho sinal de telefone aqui, ele vai procurar uma antena. O que acontece? Esse equipamento, ele emula uma herb. Ele conectou ali, ele conecta e manda um SMS. O que é uma herb? Uma herb é uma antena, né? Uma antena de celular, né? Tá. Ele emula. E o que acontece? Quando você tá em roaming, você recebe automaticamente uma mensagem automática dessa herb. Na verdade, é uma herb aquilo ali. Eu acredito até hoje que é uma herb. Então, o que acontece? Ele manda disparo para um SMS. Ele não sabe teu número. Mas o que acontece? Ele pega o seu número. E aí, dentro do seu número, você pode colocar para uma área de lead. Que a gente fez um bot para um WhatsApp. Ele só pega o número. Aí, tendo o número, ele consegue disparar para ele saber que eu não sei quem é a pessoa, ali. não sei nada. Só sei o número que tá aparecendo. Aí você trouxe o cara para Aí o que eu fiz? Eu falei, amigão, é o seguinte, eu preciso de 4 máquinas dessa. Porque é o seguinte, em janeiro de 2020... foi em 2019, que foi meu aniversário, né? Não, 20, começou as feiras em 20. A pandemia foi em 21, né? Não 20, se apegue, foi não 20. se apegue. Foi 19. Foi 19, né? Aí a pandemia foi março de 20. Março de 20, né? É isso. Então, de 19, eu consegui um equipamento para disparar SMS. O que eu fiz? Cara, fecha com ele. A gente fechou todas as feiras do Brasil de agronegócio. Aí não teve feira. Aí, cara, calma, caceta. Contrato Acabou fechado, 50% pago, tal, aquela coisa toda fechou. Então, tipo assim, pra você ter uma ideia, eu ia botar no meu bolso, líquido no meu bolso, eu ia botar 125 mil reais. Gostosinho, dá pra Lindo. comprar outra 100... Não, hoje não dava mais. Hoje é o Uno 110 mil. Tudo pago, tudo certinho, 120 mil só desse projeto. Wi-Fi bombando, dinheiro entrando pra cá, não tinha... Onde eu olhava tinha dinheiro entrando. E aí foi quando a gente fez em janeiro, aniversário foi meu em fevereiro foi meu aniversário. Quando dá o problema da pandemia, o que aconteceu? Nesse dia, um funcionário nosso que estava indo para Lucas do Rio Verde, Mato Grosso... Pensa numa cidade boa, rentável, o carro bombando. quebrou dele, ele falou, Fernando, preciso que alguém vá no meu lugar. Então você vai. Eu falei, de boa, montei num carro, aluguei um carro, montei e fui para lá. Cara, e chega um período que você tá saindo de... Cara, qual é aquela cidade maior ali de Mato Grosso? Conquista? Não. Depois de Goiás, antes de Goiás, ali na região ali... me esqueci. Vamos lá. Eu tô subindo ali, são 6 horas sem sinal de telefone. Caraca. Praticamente, dentro de um carro. Cara, quando eu chego na cidade de Lucas do Rio Verde, meu telefone começou... Fernando, volta! Liga! Aí começa aí meu sócio me liga, Fernando, é o seguinte, cara, prefeito vetou a festa. A feira. A feira. Aí eu, como assim? Essa parada desse Covid aí tá começando, o pessoal fechou. Eu falei de boa. E eu tinha outra feira na outra semana na outra cidade.
Você falou, beleza, já Eu falei, fico beleza, eu por aqui. eu fico por aqui e tal. Ele falou assim, cara, você não tá entendendo. Foram canceladas todas as feiras de agronegócio. Nossa. Aí eu falei assim, cara, você tá de sacanagem, cara. Eu falei, beleza, cara. Eu peguei o carro, quando eu chego em Ribeirão Preto, isso foi, cara, Letícia acho que sabe melhor contar essa história. Quando eu chego em Ribeirão Preto, o cara me liga e fala, ó, o pessoal da Long Ping, todo mundo Campo tá pedindo Grande? dinheiro de volta. Long Ping, que é essa Cuiabá. da feira. Eu tava em Cuiabá, Cuiabá. de Cuiabá pra Lucas do Rio Verde. Cuiabrasa. E aí, cara, tá pedindo Long dinheiro de Ping volta. era É de das semente, feiras. né? De semente. Tem Ah, aqui agora. Sei. Long Ping, Valtra, sei. todo mundo pedindo dinheiro de volta. Eu falei, cara, beleza. Entrega os equipamentos, a gente entregou os equipamentos, pum. Eu falei, tá, ok. Na outra semana, a diretora de marketing me liga, pessoalmente. Fernando, infelizmente, eu vou ter que pedir Da pra Ambev. você. Não, das feiras. Não, da Ambev. A gente vai ter que fechar todos os bares, tal, então a gente vai ter que cancelar o contrato. Pra você ter uma ideia, eu tinha um apartamento, o Gabriel foi no meu apartamento antigo, eu tinha um apartamento de 92 metros quadrados. A minha varanda tinha antena e tinha roteador que não cabia mais, que todos os roteadores começaram a voltar. Em abril, março, abril, em abril, meu salário, que eu já estava ganhando 24 mil reais de salário, foi para 290 reais. E assim, eu falei, cara, fudeu a minha vida. Porque é o seguinte, Caramba. eu sei ser garçom. Cara, eu sei ser muito garçom. Cara, todos Não. os bares estão fechados. E ó, Cara. andar pra frente é uma coisa, pra trás, rapaz do porrada. céu. Cara, eu lembro de eu te É ligar... melhor não subir o custo de vida do que depois ter que andar pra Graças trás. a Deus que o custo de vida tá de boa, tava tranquilo, tava começando a guardar alguma coisinha, fazer algumas coisas, pagar umas dívidas que tava Aqui em Ribeirão você atrasada. ainda se vira. Num rio da vida, Por incrível que pareça, no Rio eu consegui sobreviver mais, porque lá o pessoal meio que cagou pro Covid. Aqui não, o bar fechou, um monte de coisa fechou. Tá. Cara, e aí eu tinha 2 clientes aqui, né, que era a Mercedes-Benz aqui, que era... Aí eu tinha uma... Na época eu já fazia já uns serviços de agência, né? Eu tinha a Mercedes, eu tinha o Mirante do Golf aqui, tinha uns clientes. E aí, cara, fechou tudo. Eu falei, cara, acabou. Aí o Marcelo da STK me liga e fala, Fernando, olha, a gente vai ter que cancelar o contrato, porque a concessionária vai fechar. Aí eu falei, Marcelo, me dá 2 semanas. E é o seguinte, eu vou reduzir pela metade o fee de trabalho contigo. E, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí, cara, eu fiz a primeira live, fiz uma livezinha muito tosca com webcam vagabunda e tal. E aí um amigo nosso me apresentou, ó, cara, tem um cara que tá fazendo mais live de uma igreja, lá em Luiz Antônio. Aí, o que é esse cara? Ah, o Vitão aí. Mentira! O menino trabalhava no escritório de contabilidade Pô, da eu mãe achei dele. que Barbudo era mó maconheiro, na nosso- verdade nosso era de produtor Deus. produtivo. Olha aí, E velho, aí, cara, enganando. a mãe dele tem um escritório de contabilidade lá em... Ele tinha 4 coroinhas de assessor lá. Tinha, mais ou menos isso. Tu mandava na cidade, manda na cidade ainda. E aí, tipo assim, o menino tá fazendo designer agora em casa. Quer chamar ele? Alguma coisa pra ver se te ajuda? Eu falei, ah, beleza. Aí esse cara chegou lá, eu falei, Que ó, Vitão, massa. tem uma parada aí pra fazer uma live aí, maluca aí. E tipo assim, cara, vamos fazer, cara. Ele trouxe uns equipamentos dele lá, a gente Aí você montou, foi na Estecar Era e uma falou, ó, caixa vou tentar preta também? vou tentar fazer lives foi também. fazer live. A gente fez live. A gente começou a fazer live. Boa, Live, boa. live. Pra você ter uma Mas você fazia live do Pra carro. vender o carro. O Gilson tava Perfeito. lá, tudo fechado, câmera 360, uma Perfeito. câmerazinha, ou a gente começou a usar 2 que era o câmeras novo boas. produto pra estecar. Cara, todo mundo fazendo um sertanejo, essa coisa toda. Em outubro, a gente vendeu 27 carros. Só A gente- com live. Só com live. Caraca. A gente foi referência no Brasil, no mundo, na Alemanha chamou a atenção do que a gente tava vendendo. Pô, Enquanto que ninguém tava massa, vendendo, velho. a gente tava vendendo carro fazendo live. A Não, gente e o pessoal teve- tava mais em casa, Tava né? mais Mais em casa. atento a isso. O pessoal Pô, mandava sacada mensagem. foda. E não só isso. A gente teve alguns números disso do mercado automobilístico. Foi o seguinte: você até deve ter tido também. As pessoas, além de estar em casa, quem tinha um poder aquisitivo alto, não tinha onde ir para gastar. Ah, então acabou sobrando mais. E aí ele começou a olhar aquele carro que ele estava adiando, ele tá olhando o carro, tá lá dentro de casa na garagem. Poxa, tá na hora de trocar esse carro. Começa a ver coisa. E aí ele dava uma olhadinha ali e acabou. Os carros importados subiram à venda. O pessoal Olha isso. conversava Assim como em restaurante, muitas pessoas começaram a cozinhar em casa. Então a venda dos restaurantes, por mais que foi para delivery, de todo mundo caiu, exceto comida japonesa. Muitos conseguiram manter e aumentar no período de pandemia porque as pessoas não conseguiam fazer isso em casa. E assim, cara, foi... Aí eu falei, cara, Vitão, cara, é o mercado. E aí, cara, em abril, eu tava já fazendo uma assessoria num supermercado aqui em Ribeirão Preto, no Gric. E Isso aí, tudo já cara, era avocado. Não Não, tinha ainda nada, não não tinha tinha surgido, nada. né? Você pegou o Era eu Gric antes, sozinho, então. Era eu sozinho e Vitão. Estecar, Aqui, depois o Gric. Vitão chegava com a malinha, eu pagava R$800 pro Vitão de salário. Oi?
900? Não, eu Não comecei vem a tirar pagar, 100zão não, né? Aí eu não pagava 700, aí depois foi para 800. Justo. Evolução. Dois meses de salário já ganhou já 900. Olha aí. Vinha Vitão com aquela malinha azul ali, que tá ali, uma malinha azul. Não uma trocou malinha, a mala, Vitão? Abria a mesinha, tu, aquela coisa. Aí eu olhei um pro outro e falei, cara, tem mercado isso aqui. Cara, tem liga. Alguma coisa aqui vai ter liga disso. Tipo live, você diz. Fazer live, vamos fazer agência de publicidade que estão precisando de agência, aquela coisa toda. Cara, a gente começou a trabalhar. E, cara, aí foi devagarzinho, corre aqui, beleza, tal. E esse puto aqui, a gente é muito teimoso. Aí, em novembro de 2020, um olhou pra cara do outro e a gente fechou o contrato do Greek. Quando a gente fechou o contrato do Greek, o cara falou assim, cara, vocês vão fazer tudo. Tudo o quê? Vocês vão fazer vídeo, tal. Cara, a gente não tinha nada, praticamente. A gente tinha um microfone de fio que ficava no monopé. A gente tinha comprado uma câmera, né? Eu e ele, a gente dividiu uma câmera e a gente começou a gravar comercial com aquilo ali, né? Aí foi quando a gente chamou o Gabi, aquele menininho de óculos aqui, e o Rafa que veio trabalhar com a gente. Então a Avocado, ela surge com 4 pessoas em 2020. E em 2020 a gente tava procurando uma sala para alugar. Eu falei, cara, a gente tem que encontrar uma sala bacana, um Que lugar loucura, legal. pensar que fundou uma empresa de publicidade no meio da pandemia. Né, Sim. não? E aí foi o legal que eu tava passando aqui embaixo, a nossa sala era do lado da Polícia Federal ali. Aqui, Certo. do lado da Polícia Federal tem um prédiozinho de 2 andares. Tá. E aí ali era o escritório da gente. Eu passando aqui, o cara falei assim, cara, eu gostei desse prédio, cara. Aí eu quero procurar alguém que aluga aqui. Aí a menina, toma cuidado aí que aqui é só ter que ter cheque calção, ou ter que ter tal, tem que ter gente. Eu falei, cara, me dá o telefone de alguém que pode ser legal. Tem esse senhor aqui que é bacana. Cara, ela me deu o telefone do cara, a simpatia, pra você ter uma ideia, até hoje ele traz vinho pra gente. Ele massa. falou o seguinte, cara, eu confio na palavra das pessoas. O cara não pediu cheque calção, o cara não pediu fiador, não pediu nada. No Rio você tinha alugado? Porra nenhuma. E o fio do bigode aqui, vale ou não vale? Vale. E aí a gente foi lá e falou, beleza, vamos montar. Vitão com que dinheiro? Eu falei, cara, vamos tocar. Pra você ter uma ideia, a gente não tinha nenhum dinheiro, a gente foi lá e comprou aquele LED que fica piscando ali do Avocado. Não tinha nada. R$900 que a gente gastou comprando LED ali. Bonito. Eu falei, cara, vai ser o LED, é a bandeira nossa. Foi quando a gente fez, no segundo andar aqui, na 205. Não é neon aquilo? Ele é LED. É LED. Parece não é neon. caro, não é caro. Não é caro. Aqui embaixo a gente montou uma sala toda de estrutura, a gente botou acústica, a gente começou a fazer a filmagem e ali virou Avocado, cara, 4 mesinhas ali, todo mundo trabalhando, permuta do cliente com mesa e cadeira, vão tocar. Cara, aí Avocado em 2021, em novembro a gente, não, em novembro não, em 21 foi junho de maio, né? Falei, Vitão, tá muito pequeno isso aqui, a gente precisa crescer. Aí Vitão olhou pra minha cara assim... Cara, a me regalando inquietude o olho. nata do empreendedor Cara, é isso a gente aí. precisa Né? crescer, Nunca tá cara. bom. Porque o que acontece? Lá no Rio de Janeiro, o meu escritório era na Torre do Rio Sul. Quem conhece o Rio de Janeiro ali, na Praia de Botafogo, tem um prédio muito grande que o shopping fica embaixo e ele fica em cima. O meu apartamento, meu prédio era ali, né? Eu atendia meu cliente ali. Eu nunca recebi uma visita de cliente. Pra você ter uma ideia, aqui na sala de baixo, na 205, a gente tinha um estúdio pequeno de podcast. Nem era podcast, a gente começou podcast de verdade aqui em cima. Porque lá embaixo a gente fazia uns testes de alguma coisa, a gente filmava muito de croma, essa coisa toda. Então era uma madeira gigante, a gente tampava a porta, né? Descia o fundo de croma. Quando vinha um cliente, a gente abria esses cavaletes que estão aqui, botava a mesa em cima, que hoje é as mesas que estão cortadas aqui, botava a mesa e fazia o podcast ali. A gente estava discutindo isso outro dia, né? Porque o cliente também, a gente trabalha muito dentro do cliente Sim. e quase não recebe. Local, Então a né? gente pensou, vamos fazer um investimento no escritório? Não vamos? Mas por fim a gente viu que ajudou na nossa organização da consultoria, né? Organização é o seguinte, você agora é interior, né? O interior ele tem que ver, ele tem que palpar, ele tem que saber como é que é o lugar, como é que é isso. É verdade de você. Pra você ter uma ideia, teve um cliente que a gente fechou aqui, do nada chegou um dos funcionários do cliente do nada aqui pra ver se tinha escritório mesmo. Que louco. Tem uns clientes nossos que estão importando essa preocupação. Você imagina, se aqui é assim, imagina o cara que tá trazendo da China. Porra, eu já fica com cagaço. O escritório, a gente tem um na China. Você não vai na China ver a importação, você tem que ter um lugar aqui. Né? Então... E aí eu falei pro Vitão, em maio a gente falou que a gente precisa de um lugar maior. Vitão, você tá louco? Eu falei, a gente precisa de um lugar maior. Foi quando a gente veio pra cá. Que né? massa. E como que surgiu o negócio de podcast? Como que você pensou? O Vitão, ele gosta muito disso, né? Essa parte é do Vitão, né? Do podcast. Eu nem gosto de mexer. Igual você falou, quanto é que é o valor essa coisa? Cara, fala com o Vitão. O Vitão, ele gosta muito de áudio, né? O Vitão é apaixonado por essa coisa de áudio. A minha área é mais assim, cara, eu gosto de estratégia, eu gosto de inteligência, eu gosto de filmar, sair pra filmar com a turma, essa coisa toda. O podcast é uma coisa que eu não entendo isso.
É o mundo que a gente começou a ver o crescimento dele. Eu falei, Não, cara... tá incrível. Tá incrível. Eu não consigo mais ouvir música no carro. Sim. Parece que você vai trocando uma ideia, assim como vocês estão fazendo com a gente aí. Aliás, dá uma curtidinha no nosso vídeo e deixa seu comentário se você tem um case parecido aí. E a gente emerge, aprende, usa aquele tempo que a gente está transitando para isso. Não, virou. E uma coisa que é legal que ele volta do... se a gente parar e olhar pelo processo de inovação, é um atraso que acontece. Por quê? Cara, todo mundo pensava que vídeo ia ser tudo, né? YouTube e aquela coisa toda. Hoje você vê que, cara, o podcast tem um crescimento muito maior. Todo ano, todo mês, o crescimento dele é maior do que vídeo. Não, mas sabe o que eu acho muito interessante? Eu nunca gostei muito de exposição, assim. Tanto que meu Instagram deve ter 3 fotos. Eu acho que é 3 mesmo. Mas o lance de você fazer um podcast é muito legal porque é trocar uma ideia, não é? Eu não me sinto me expondo, assim, parecendo pra todo mundo. Eu me sinto muito mais trocando uma ideia gravado. E tem coisa melhor do que trocar ideias? Eu, pelo menos, eu acho muito prazeroso, né? Não, eu gosto. Cara, vai conversando aqui, isso aqui vai ficar até 3 horas, 4 horas, se deixar. Sim. Né? E é legal, assim, a gente tem uma preocupação de cuidado de câmera também, que você não tá nem vendo o que tá sendo filmado, cara. A câmerazinha. E são, assim, são as melhores câmeras de mercado. A gente falou assim, cara, se é pra montar alguma coisa, vamos, tipo assim, cara, vamos se virar e vamos fazer. Mas, assim, o que eu fico brincando com ele, se der merda amanhã aqui na Avocado, tipo assim, até o filtro já tá pago. Então, tipo assim, a única coisa que a gente tinha parcelado era o filtro. Justo. Que era o filtro de água aqui. Mas Fê, amarrando tudo assim pra gente ir pro final, tenta me resumir, como que você decidiu mudar? Assim, como que você pensa, eu tô inquieto com isso? Ou você analisa, não, eu acho que o cenário não vai, é um feeling, é uma coisa mais racional? Como que foi? Entre todas as mudanças, você pudesse resumir? Não é racional. Eu acho que, assim, porque o que acontece, Rafa... Gabi, desculpa. O que acontece é que dentro da gente, a gente tem uma válvula de emergência. O corpo da gente automaticamente já diz pra gente brecar. Cara, para. Pensa, estuda, analisa. Cara, eu sou super a favor do planejamento. Cara, você tem que fazer o planejamento, você tem que colocar isso na ponta do lápis, tem que saber que é validade. Mas quando você faz todo esse processo, Gabi, você já perdeu muita coisa ali. Entende? Porque é o seguinte, se eu tivesse que parar pra pensar e falar assim, vale a pena montar no Rio de Janeiro? Porra, eu sou filho de funcionário público, minha mãe é professora. Cara, meu pai tá incentivando eu a ser funcionário público. Cara, eu tô querendo fazer publicidade. Então, não é racional. Entendi. Putz, quando a gente tomou o fundo, quando a gente começou, eu lembro, cara, eu não vou me esquecer isso. O nosso cliente na Petrobras, quando eu cheguei na Petrobras e eu olhei uma sala, era um andar gigante e ele tava sozinho sentado numa cadeira, falando assim, filhão, se quiser pode pegar todas essas cadeiras que eu tô te devendo. Eu falei, meu amigo, eu vou ter que pegar as cadeiras e ter que pegar um monte de coisa. Eu não consigo pagar. Então, assim, cara, quando eu olhei aquela situação, eu falei assim, cara, eu não vou ter dinheiro pra pagar o pessoal. E aí eu liguei pro meu sócio, aí ele falou, Fernando, tem dinheiro em caixa, tá de boa, dá pra pagar todo mundo. Então, cara, você fala assim, cara, eu paguei, pronto. Aí chega uma menina e fala pra mim, cara, você agora vai montar uma produtora. Pra você ter uma ideia, meu primeiro funcionário de produtora fazia casamento de filme evangélico. Filmava evangélico. E a primeira filmagem que ele fez foi um peru gozando na cabeça dele. Então, assim, você não tem como pensar. Eu vou ter que contratar uma equipe pra filmar e editar. E eu vi que você sempre procura ali, né? O Vitão foi gravando o culto evangélico, esse daí eu acho que você mira ali, né? Eu pra acho que contratar, é a igreja, né? Eu acho que Ela- Deus tá ali, né? Acho que ele tá ali no meio, peraí, é tipo um co-work ali. Não, vem cá, vem você agora. E isso que você tá falando é tão verdade, só que eu acho que a gente consegue acessar isso mais fácil quando acontece a escassez, né? Eu acho que esse botão, ele emerge na hora da escassez. Quando você diz que é tão verdade, você diz esse sentimento de preciso mudar. Não, Isso? de que não é voluntário. É involuntário, cara. De que a vontade Você de só mudar consegue não é acessar... voluntária. Outro dia eu vi um vídeo de um senhor que entrou, um crocodilo lá, que é muito comum na região dos lagos ali na Flórida, que é um charco, né? Foi e pegou um cachorrinho. O senhor eu entrou vi. dentro d'água, abriu a boca dele e tirou. Aquilo não é racional. É, Então, ele conseguiu acessar algo que nem ele sabia que ele tinha. perfeito. Que eu acredito que foi o que aconteceu com o Fernando e que é isso que ele está tentando relatar. Mas me corrige é aí. verdade, eu concordo com você. Como eu falei no início, eu sou egoísta. Você não tá olhando. Cara, o que eu vou fazer agora? Peraí. Cara, eu tenho a Letícia, que eu moro com a Letícia. Cara, mas tipo assim, cara, eu tenho que tocar minha vida aqui. Perfeito. Eu tenho que... E eu acho que... Nenhuma palestra te motivar mais do que o arroz com frango todo dia. Que Não você fala, tem. cara, eu quero sair daqui. E outra coisa que fala o seguinte, o que você tem, o teu processo de criação, e eu aprendi isso, eu não quero montar mais startup.
Pra mim, tipo assim, eu quero fazer o que eu sei fazer. Eu sei trabalhar com comunicação. Comunicação dá pra fazer o quê? Dá pra trabalhar em rádio, televisão, dá pra fazer arte no Photoshop, dá pra fazer tudo. Então eu acho que quando eu falo pra uma pessoa assim, putz, por exemplo, você tem restaurante. Mas, cara, a tua formação é na USP. Então o que você faz hoje tem alguma coisa a ver. Casa com alguma coisa que você gosta. Tem muita gente que eu odeio, que eu fico muito puto dentro de mim quando eu fico vendo aquela galera assim, seja franqueado, com 120 mil você vai ganhar, você vai montar uma franquia de loja de café. Tipo assim, cara, você nunca teve uma franquia, você nunca teve uma loja, você nunca teve um funcionário, você nunca assinou uma carteira de trabalho de um funcionário. Aí você tem um dinheiro guardado, você pega isso... Desculpa que eu vou falar, alguém pode até me... Cara, isso é loucura. Sim. Porque eu tô saindo da minha área. Eu fiz isso, eu saí da minha área. Eu fui montar startup, eu fui entender programação. Ah, que linguagem. Cara, eu não sabia fazer aquilo. No Wi-Fi, eu falo que quando eu tava no Wi-Fi, eu tava feliz porque eu tava vendendo muito no Wi-Fi. E ali eu fazia marketing. Por quê? Eu fazia disparo de SMS, WhatsApp, mala direta, tudo ali dentro. Que era uma coisa que eu gostava de fazer. Perfeito. Mas olha que foda o que você falou. Tipo, dentro da sua área de expertise, você mudava. Mas, porra, mude mais dentro da sua área, assim, né? Faz total sentido. Saia da caixa. Cara, dá pra sair da caixa. Mas no que você sabe fazer. Exato. Cara, eu sou cozinheiro. Cara, eu conheci uma menina semana passada. Cara, a menina é cozinheira. E ela tomou... Ela saiu, ela foi demitida do restaurante. E aí ela se formou naquele... Lá em Paris, Sei, é o Le Cordon Bleu. Isso. Cara, o que ela fez? Nossa, na cabeça pronunciei dela, de novo aí. Bonito, Le né? Cordon Bleu. Pra você ter uma ideia, ela faz doce. Tudo tipo de doce, essa coisa toda. Patisserie. Patisserie. Não, é patisserie mesmo? Acho que sim, a parte de doce é. Tudo que ela fez. O que ela fez? Na cabeça dela, ela ficou congelada que ela só deveria trabalhar em restaurante 5 estrelas. Cara, e não saía da... Ela ficou 2 anos em depressão, não conseguia fazer nada. Tentou trabalhar, ser assistente O fator limitante estava bombando. Bombando. Até chegar a um certo ponto que ela perdeu o pai dela. E o pai dela que dava mesada pra ela. Empurrar a vaquinha, é outro ditado. É o pai dela que bancava. Ela tava em casa, Cara, quando ela deu o choque do que um amigo dela tinha uma cafeteria e ele tava querendo fazer umas coisas diferentes de... Aqueles coisas docinho, redondinho francês. Sei, como que é gostoso. Cara, É isso, redondinho. Eu procuro já. O que acontece? Ela começou a fazer pra ele. Uma pessoa foi lá e comeu. 2 pessoas comeram, cara, que gostoso, tem encomenda. Ela começou a fazer encomenda. Pra você ter uma ideia, hoje ela é responsável em fazer todos os coquetéis de batizado de criança lá na Paulista, lá em Pinheiros. O que ela fez, cara? Ela teve que rebaixar pra botar no restaurantezinho do cara. Então é o seguinte, eu acho que o aprendizado que você tem que ter é o seguinte, primeiro lugar... E rebaixar só na cabeça dela. Isso, é ser humilde, cara. Eu acho que é a humildade... Macarrão. Cara, você tem que ser humilde. Eu acho que primeira coisa, cara, você tem que saber que você é bom. Cara, eu tenho 2 MBAs. Cara, porra, eu tô de gravata aqui, mas assim, eu não vou ser isso pro resto da vida. Ganhava bem, ganhava 3.500 por mês de garçom. Trabalhava pra caceta. Mas, tipo assim, cara, tava ali, tava fazendo o meu melhor. Igual demérito, né? Não tem. Não, e isso é muito louco, assim, porque nesse lance você vê, às vezes as pessoas saem do Brasil pra ir trabalhar fora. Eu morei fora, nos Estados Unidos. E você vê que dá pra você ganhar um dinheiro. Então você fica maravilhado. Você fala, nossa, eu trabalho aqui, ganho pra caramba. Mas aqui no Brasil dá também, entendeu? Se a pessoa se prontificar a trabalhar, o quanto ela se prontifica a trabalhar fora, aqui ela ganharia igual, às vezes até mais. Sim, porque quando eu morei no Peru, por incrível que pareça, você tá aqui do lado. E é o seguinte, você tá num país de terceiro mundo ali, aquela coisa toda. Cara, você vai ser gringo, cara. Você vai ser turista. Você tá roubando o emprego do outro cara. Não importa qual a tua área. Exato, então, cara, eu vou ser babá lá, cara. Você tá tirando vaga de outra pessoa que poderia estar ali. E olha que louco. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu pensava em morar fora, né? Eu tenho cidadania portuguesa, então poderia ter uma possibilidade assim. Só que depois, quando você tá lá, você não se sente tão acolhido quando você se sente aqui. Sim. Então, eu sentia que mesmo me dando bem com as pessoas e tudo, eu não sentia que se desse alguma merda eu teria 100% de chance de alguém me ajudar. Parecia que era uma amizade até determinado ponto. Que é isso, essa falta de você se sentir do local, assim, sabe? Aqui eu me sinto, mesmo meus pais não morando na mesma cidade, eu me sinto do local. Eu sei que se eu pedir ajuda, alguém vai me ajudar, sabe? E lá fora não. Isso pra mim, ao longo dos meses, foi pesando demais, assim. Então... Peguei esse menino, barba sem fazer, carcomido, jogado aí pras vielas, olha aí, transformei. Você falou um exemplo que a gente tem, por exemplo, o Canadá.
Tem muita gente que fala, eu quero ir Sim. pro Canadá. Ah, eu quero ir pra Austrália. Cara, tudo bem. São países colonizados. Então você tem várias coisas ali. Você tem inglês que tá ali, você tem japonês, chinês, indiano, tudo na Austrália. Você vai na Austrália, é tipo um Brasil que tá ali. Você Sim. vai ali no Canadá, cara, você tem um monte de... Porra, você tem o francês, você tem um monte de americano, tá tudo ali. Mas, cara, mesmo nesses lugares, você é considerado um gringo. Sim. Você Cara, sempre vai você ser forasteiro. O sentimento de pertencimento não vai existir. Não vai. Não. E isso ajuda muito. Show. Vamos. A gente combinou de fazer um encerramento aqui, já falando Mas desse deixa eu sentimento. só falar uma história antes, que eu acho que essa história é boa. Eu tenho uma história com o Fer legal, que eu tenho um gato. Que chama... Dois? Eu tenho dois, mas um deles chama Tostines. Cara, tô lá eu no restaurante à noite, daqui a pouco me liga o Fernando. Qual restaurante, Gabi? Eu tenho dois, né? Um chama Bar do Peixinho, na Luiz Barreto, Tradicionalista, desde quando? 1974. Muito bom. É bem gostoso, peixe frito, muqueca. E o outro chama Peixinho Oriental, que é de comida japonesa. A gente criou um Chop, modelo novo. segunda. O modelo é novo, é bem diferente. Mas enfim, tô eu lá e aí o Fer me liga. Gabi, fudeu, mano. Tô aqui, dentro do meu carro tem um gato. Eu não sei o que fazer com esse gato, velho. Ah, porra. Peguei um gato, trouxe pra casa, a Letícia, velho, puta alérgica e tal, mano. Não O gato vai mijou rolar. a casa toda. Não, e nem tinha falado esse do mijar. Ah, Esse é que é o verdade, detalhe, esse é o detalhe, que é o legal da história. Aí eu falei, cara, Fê, mano, vem pra cá, tem 30 e poucos funcionários, a gente... Era um dia de semana, mas acho que tinha uns 30 e poucos Alguém vai trabalhando. levar. Cara, alguém vai gostar do gato. Aí falei pra Larissa, que é a minha esposa, olá, então o Fê falou, isso, tal, com gato? Não, acho que gato não, Gabriel, para com isso e tal. Eu falei, beleza. Aí ela falou, não, mas eu vou aí dar uma olhada, né? Beleza, aí fomos lá, aí uns funcionários até se animaram um pouco, mas não queriam levar na hora, alguns estavam de moto e tal, eles falaram, vamos deixar de um dia pro outro. Aí, beleza, qualquer coisa depois a gente fala. Depois a gente devolve, foi essa a ideia da lá, a gente tinha uma funcionária que toparia, mas só pegaria depois. Aí no dia seguinte ela se apaixonou, e tipo, eu tenho dos dois gatos, esse gato é um lorde, assim, cara, ele é super... Mano, super cuidadoso, assim, super certinho. Mano, nunca fez nada de errado. O outro é um tranqueira. É sempre assim, é igual a Mel e a Mora lá em casa. Não, e esse daí super... Aí eu comecei a falar, como... Será que o Fernando pegou um gato e tinha tudo? Ele já tinha caixinha, não sei o quê. Tinha tudo. Já tinha tudo preparado. Ih, Aí temos treta. passou uns 6 mil, eu falei, isso não... Depois eu fui jantar na casa dele, ele falou, não, velho, esse filho da puta mijou na casa inteira, velho, eu não aguentava mais o gato. Então ele pegou e passou a bomba e não cantou a jogada. Mas o que foi a melhor coisa, porque, cara, eu sou apaixonado por aquele gato, ele é super, é um lorde, sabe? Um gato... Não se adaptou no ambiente, coitado. Nossa, mijou Não, tudo. era pra acontecer isso, entendeu? O que eu acho que o destino fez, porque ele tinha que vir pra gente, porque, cara, eu não me vejo sem ele mais, sabe? Nossa, animalzinho apaixonante demais, né? Fernando, por último, você como agora, Ribeirão Pretano, fala pra gente qual que é seu hábito aqui, o que você gosta de fazer, lugar que você gosta de conhecer. Fala um pouquinho da sua rotina, tipo, cara, quando eu posso, eu vou em tal lugar, como tal coisa. Conta pra gente aí. Cara, Ribeirão Preto, eu falo que é uma cidade grande e pequena. Sim, concordamos. Ribeirão tem tudo que você imagina. Eu sou apaixonado por Ribeirão. Cara, você quer comer uma comida italiana, tem em Ribeirão. Tailandesa, tem em Ribeirão. Cara, tem as coisas em Ribeirão. Cara, eu sou apaixonado por comida. Gasto dinheiro bem em comida. É um puto investimento. O que eu sinto falta de Ribeirão Preto é atividade cultural. Cara, eu quero ir no teatro, quero ir no museu, quero alguma coisa, isso eu sinto muito falta. E aí, tudo bem que a gente Mas tá tem, às vezes a gente conhece pouco, mas tem umas coisas até legais. Eu descobri uma rua só de centro cultural aqui, de galeria de arte aqui em Ribeirão, cara, fantástico. Tem uma galeria de arte ali que o cara comprou um monte Chama de obra. José Bonifácio, né? Tem umas obras de arte lá. Tem um cara que comprou umas obras de arte de Inhotim, cara. Você olha lá, sacanagem. cara, é fantástico o lugar. Aonde? Que massa, não acho que é isso, que legal. Não tem aonde era o Jobs ali, de esquina, que fechou? Na Presidente Vargas. Sei. Atrás, lá atrás. Tem um auditório, lindo auditório. Cara, Porra, lugar, que massa, você tá em que outro legal, mundo. Pouca que gente legal. conhece esse lugar. Eu nunca ouvi falar. Depois bota o endereço aí na descrição aí do Não, lugar. que é vamos legal. procurar, na próxima a gente traz pra falar pra Cara, galera. que é muito... Eu até podia até chamar o curador pra conversar com ele, porque é o Porra, seguinte, com certeza. é um desafio pra cultura em Ribeirão Preto. Sim, E esse cara sim. tá aqui, é uma família rica que tá ali. Legal. Agora a gente tá... A família rica comprou, ele compra essas... E deixa lá, galera, é Legal. de graça. Que Legal. barato. E todas as crianças de colégio público vão lá, eles não, eu ensinam vou esse as final de- crianças. Quem conhecer Vou aí, esse final marca de aí o semana, lugar com aqui no certeza. nosso comentário, Cara. senão depois a gente vai conseguir colocar aí pra vocês. Ribeirão é aquela coisa, calor pra caceta também, só não tem Sim. praia. Eu falo que se tivesse praia ia acabar porque o carioca ia vir pra cá, né? Morar aqui.
Mas o Ribeirão, assim, eu não troco o Ribeirão por nada, te juro. Eu tenho minha família no Rio. E o que você gosta? Que lugar que você vai, assim, de saída ou frequenta? comida, que você fala, velho, esse lugar é pica. Cara, eu adoro o espetinho do Nelson. O espetinho do Nelson é fantástico. Espetinho do Nelson? Cara, é um buraco, mas é fantástico. Que cara. louco. Tipo assim, o espetinho do Nelson. Só vai o espetinho do Nelson. Tem o Bar do Onde que Peixinho é? também. O Bar do Peixinho é muito bom. Ah, também. sim, não. Onde que é o espetinho? O espetinho do Nelson fica ali perto do Botânico ali. Tá. É bem gostoso. Botar Massa. o endereço também. A gente bota o Não, endereço você gosta aqui embaixo. do chorinho, que você vai pra caramba? Cara, não, aí Bar do Chorinho pra mim é o templo, né? Aquela coisa assim. Bar do Chorinho. Letícia é apaixonada por samba, né? E a gente Vitão sempre também tá- gosta. É muito bom, é fantástico o Bar do Chorinho ali. É pra você ir toda semana, você faz amizade, que todo mundo já conhece ali. Então você tá ali, Letícia tá sambando. Mas você samba ali. ou é cintura de ônibus aí? Não, Como é que eu é? só fico bebendo. Quando você tá meio já alegre, já fica já em pé, já meio que já sambando aqui, mas todo mundo já te conhece. Que Eu legal. lembro uma vez que eu fui eu e Letícia. Esse é perto do Barão de Mauá ali. Isso. Eu fui ali com Letícia e aí teve uma vez que Letícia levantou e eu tava com os amigos novos ali. Letícia começou a sambar. E a menina voltou do banheiro: Ó, não quero fazer discórdia, não. Mas a tua namorada tá sambando com um monte de gente ali. Eu falei, cara, todo mundo aí já é da casa ali. Passista. Ô, olha que talarica a menina, velho. É, tá Como? super. O que ela foi plantadora- fazer? Plantadora de discórdia. Cara, mas é legal. Eu sou apaixonado pelo Vila Dionísio também. O Vila, Cara, adoro o Vila Dionísio. Pensa num Eu bar bem gosto. posicionado, né? Eu Cara, gosto. é um A bar gente- antigo, cara. A gente montou até, é oportuno, a gente montou em Ribeirão um tempo atrás o Rio Bar. E nós ficamos 4 dias no Rio de Janeiro pesquisando. Eu fui em 27 bares lá. Caramba. Eu engordei 3 quilos em 4 dias. Puta. Mas que noite maravilhosa. E acho que todo mundo que foi curtiu aqui. E o Vila Dionísio, na época a gente fez uma pesquisa de mercado e apareceram 3 bares. Era a Cachaçaria, Vila Dionísio e um outro que era no entroncamento ali que fechou, cara. Era um barzinho de esquina de uns professores de faculdade que montaram. Que acho que é perto Cara, do Edge não Barrel sei. ali. Exatamente. Ai, cara, Naquela esquina esqueci da o frente nome. ali. Tinha um Wi-Fi ali também. Não sei. Bom, e aí a gente procurou diferenciais para poder entender esses negócios. E esse barzinho que a gente acabou de esquecer o nome, se alguém puder ajudar a gente aí, o diferencial dele é porque não cobrava entrada e tinha um povo bonito. Então, o cara que não tinha grana, queria ir num lugar para tomar uma, Casimiro. encostava ali. Não era Casimiro. Não era o Casimiro? Casimiro? Não, tinha o Casimiro. Mas eu acho que o Casimiro não Era o cobrava Casimiro? entrada, Casimiro então devia lotava, ser. porra. É naquela devia esquininha ser. ali. Se for o Casimiro ali, então era. E aí o cara chegava, tinha as meninas bonitas, os caras bonitão, tomava uma cervejinha, saía barato e ia embora. Os outros 2 eram música. Esse era o diferencial. E tanto que a gente teve que fazer um segundo andar, igual tem aqui no estúdio, com acústica, lã de rocha em cima, tal. E nesses bares, cara, que tinha esse diferencial de música, o Vila Dionísio era o melhor posicionado. Por quê? Todo mundo ia pra moda. Sertanejo, samba, porque lota. Sim. Só que rock só tem ele. E ele veio com um esquema de pub que não existia, um cardápio de cerveja que eu não sei como que ele trabalha com um cardápio de cerveja daquele, ele é fantástico, doido, Tão grande, né? porque Muito é legal. difícil pra caramba. Difícil. E o cara super bem posicionado e até hoje ele tem um público mais velho, seleto, ele tem um público-alvo muito cativo, sabe? Mas Então eu se acho um você bar for extremamente bem sábado posicionado. lá, é muito legal. Se você for sábado lá, você pegava antes da pandemia. Olha o merchan, gente, manda coxinha pra gente. No Coxinha sábado lá é uma você das tem- lendas. É, lenda. Fantástico. Lenda. Eu sou apaixonado. Eu fui terça-feira comer coxinha lá. E no sábado, o público do sábado, antes do pandemia acontecer, era o público da Chess. Era um público que não tinha nada a Puta, ver com Chess, o Vila Carlão, Dionísio. Carlão, grande abraço. Fui muito feliz na Chess, viu? Não tinha nada a ver, o público que tava no sábado não era. Você olhava assim, era a galerinha que você ia na terça, na quinta. Que envelheceu, né? É o público que... Cara, e a galera do sábado era a galera que. Era aquela galera usando aquelas roupas vácuo, aquelas menininhas que você fala que toda no. Que a galera Aliás, do Vila é calçadinho. Isso a galera é mais- matéria de exportação, né? Mulher bonita é Ribeirão. Todo mundo que vem pra cá fala, fi, estoura o cano aqui. Não sei, não O vejo que eu acho mais. foda É, do aqui Vila... em Ribeirão as meninas são eu acho lindas. os donos do Vila são muito gente boa, velho. O Rogério... Eu não conheço a turma Os lá. caras são de São José, né? Do Rio São. Preto, sim. Eles são lá do Cara, seu são amigos de Barriga, faculdade, na verdade. São donos do seu barriga também. Estão abrindo franquia, eu não sei se é do Vila ou do seu... Vão abrir 4 unidades agora no começo do ano. Nossa. Tão estourando, muito massa. A Assim. gente torce e Saíram fala bem. mesmo do que é bom aqui em Ribeirão e é pra isso que a gente tá aqui. É. Bom, então vamos Mas caminhando. eles são eles são amigos de faculdade. São 3 brothers de faculdade que legal. falaram, mano, vamos abrir um bar? Bora. Olha isso, o bagulho deu certo, que louco. Massa. E o Vila, eu gosto mais do Vila daqui do que o lá de lá. O Vila lá é mais fechadão. Nunca fui lá, velho. É uma cidade um que eu queria pubzão, muito ir, parece mas... Irlanda. Massa. Pessoal, a gente vai caminhando pro fim aqui. Queria deixar os contatos. Feira, onde que a gente acha?
Nas redes sociais? Avocado Coisas Mirabolantes. Escreve tudo, Avocado Coisas Mirabolantes. Esse é o site que É o Instagram da gente. Um Instagram. O site Coisas é Mirabolantes. avocado.buzz. B-U-Z-Z. Buzz. Até o endereço é diferente. Nossa. E você, Gabi? Cara, eu procurei melhor meu Instagram porque eu acho que eu falei errado a última vez. Pra vocês verem como eu sou tão ligado no Instagram. Mas é @Gamendes_Cruz. Mas não tem muita graça no meu Instagram. Tem 3 fotos. Enfim, Mas tem que fazer. Tem que botar eu acho que dá tem audiência, que fazer, dá mas tem audiência. tanta coisa pra fazer. Vai que- pra vocês conhecerem o Gabriel lá, ver o LinkedIn. bigode Vai dele. no LinkedIn, então. LinkedIn. Não, e também preciso arrumar isso. Nossa, eu sou tão atualizando. desligado. O meu tá mais ou menos atualizado. Mas, procurem a gente aqui no podcast. A gente tem uma empresa de consultoria, BI, então dá pra gente achar a gente lá. A nossa empresa de BI chama Sonar DD, de Data Design, né? Que a gente não mexe só com BI, mas com toda a gestão de dados da empresa. E é sonardd.com.br. Show. E vocês podem me achar no consultoria.aguilar, que é o Instagram, ou o outro Instagram, que é @escola de empresário. A gente tem a empresa de consultoria também, que a gente modela gestão, negócios, e tudo que a gente falou aqui caberia num painel de Power BI, né, Gabi? Então, se quiser saber mais, entra lá que a gente pode ajudar vocês. Pessoal, é isso. Fernando, queria agradecer muito a sua visita Eu que aqui agradeço e todo o vocês, papo. Foi muito show de bola. Espero que vocês tenham gostado. Gostei. Você gostou? Foi legal? Porra, assim, cara, é bom conversar, né? Botar o papo de dia. Então foi bom pra você. Eu acho assim, foi bom, foi gostoso. Eu acho assim, eu acho que vale a pena. Na verdade, eu sempre Você falo. já assim, gravou cara, filme adulto, podcast adulto, primeira vez. Tá, a gente tá aqui pensando em fazer um pornocast aqui, né? Um podcast, né? Enquanto a gente tá conversando aqui, o casal tá se pegando aqui na mesa. Mas A aí tem minha que mulher não gravar deixa mais eu pelado? gravar, não. Vai, todo mundo pelado. Vai ser um sucesso aqui. Não, isso aí só nas praias lá do Rio de Janeiro Vai que você começar eu e o indicar. Vitão, os primeiros aqui. Eu e ele conversando aqui. Enquanto... Pô, coisa linda, hein? Nossa senhora! Valeu, moçada. Obrigado. pessoal. É Valeu isso. e tchau! Tchau.